Muito boa noite. Mais um domingo de luto no nosso futebol. Mais um acidente aéreo, vitimando dessa vez jogadores do Palmas de Tocantins. Amanhã do domingo foi muito triste. Acompanhe. Os vídeos feitos por moradores da região mostram a fumaça decorrente da explosão da aeronave que transportava parte da delegação do Palmas para a cidade de Goiânia. Além do comandante Wagner Machado, os jogadores Guilherme Noé, Lucas Prachedes, Marcos Molinari, Ranulli e o presidente do clube, Lucas Meira, não sobreviveram. Horas mais tarde, o Palmas divulgou que os atletas estavam no avião porque haviam testado positivo para a Covid-19. O clube decidiu transportá-los para Goiânia em um avião particular por precaução, uma vez que o período de isolamento acabaria hoje, data do jogo contra o Vila Nova pela Copa Verde. O restante do elenco viajaria em voo comercial no fim da tarde, o que não aconteceu porque a partida foi adiada. A aeronáutica já investiga a causa do acidente, mas não informou quanto tempo a apuração pode durar. Realmente uma coisa terrível, né? Vem a informação da Covid, eles vão num voo particular com o presidente e não durou nem um minuto esse voo. Subiu e já caiu. Triste demais, a gente quis começar o Mesa Redonda homenageando esses homens do futebol que, na hora do seu trabalho, fazendo o seu trabalho, acabaram morrendo, lamentando profundamente. Tomara que a gente saiba as causas corretas e que outros fatos como esse sejam evitados da melhor maneira possível. Intervalinho, a gente volta já. De volta com a Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Hoje tem presentes muito bacanas para vocês. Olha só, temos de presente a bola da Topper em parceria com a loja Gol de Placa. Presente da Topper em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André. Para você que colocar a hashtag Mesa Redonda no Twitter. Camisa do Santos tamanho GG também de presente para você. Tá? É o segundo prêmio da noite. E entrando nos Trending Topics, camisa do Palmeiras Retrô, tamanho M, presente da loja Tifose. Linda essa camisa também, tá bom? Esses são os 3 presentes dessa noite. Tem que colocar a hashtag Mesa Redonda no Twitter. E entre no nosso canal, nas nossas redes sociais, youtube.com/Mesa Redonda, se inscreva no nosso canal e agora vote na enquete que está no ar lá no site gazetesportiva.com, que é: quem será campeão da Libertadores? Palmeiras ou Santos? Daqui a pouquinho os meninos vão debater sobre isso também aqui, Flávio. Claro que sim. E em cima disso, nós temos um convidado muito especial, campeoníssimo nos 2. O nosso convidado vai falar muito e vai nos ajudar muito nesse tema da enquete. Na primeira vez em que este jovem repórter entrevistou o nosso convidado de hoje, ele disse que eu, com apenas 28 aninhos, era um marreco inexperiente que um dia viraria um belo cisne. Não, já falei que você é marreco. Aí o que acontece? Mas ele sempre foi o rei da selva. Emerson Leão é ex-goleiro cascudo, esteve em 4 Copas do Mundo, ganhou a de 70, ganhou 4 brasileiros como atleta, 1 como treinador e já cansou de ter que responder sobre o Neto, sobre o Tevez e sobre o Falcão do futsal. Bom programa, Leão, e um abraço do Marreco. O nosso divertido Marreco Zé Paz, boa noite. Boa noite, Emerson Leão. Boa noite, é um prazer revê-los novamente, a volta da Michele, inclusive dos amigos que eu já treinei, do companheiro ao lado, que eu vejo sempre vocês, e com a vergonha que eu passei xingando todo mundo ali no vídeo, né? Realmente, ele se tornou um cisne, né? Então, isso é importante, por isso que a experiência e o tempo vai mostrar o caminho de todos nós, né? O meu caminho hoje é de observar, participar de alguma coisa do futebol, mas a distante. Inclusive, antes de nós entrarmos na matéria aqui da mesa, nós estávamos conversando com os 2 atletas, né? Essas 2 figuras do meu lado esquerdo aqui, que são mais conhecidas do que todos nós. Eu estava dizendo que o Miller acabou de me falar, você não volta? Eu falei, não volto. Porque hoje, numa escala de 1 a 10, eu acho que o respeito para com o treinador brasileiro é nível 6. Primeiro tem 6 na frente dele e é o 7º.
Porque todo mundo dá palpite, todo mundo acha que tem, todo mundo acha que manda. E uma curiosidade também, eu não consigo mais controlar vocês. Por quê? Porque todo dia muda de repórter, muda de apresentador, eu não sei quem são. Sinceramente, eu não sei quem são. Da onde eles apareceram? Se tem tanta faculdade assim, se tem tanta formação assim, eu não sei. Gostaria até de estar presente extra-campo, né? Para voltar a conhecer todos, porque eu fico lá na televisão. E como nós conversamos também antes do programa, tomando um tempo aqui, eu estava longe, né? Eu estava a 1.500 quilômetros de São Paulo, mas como eu assumi o compromisso com o Primo, nosso amigo palmeirense Primo, e com você da mesa dos seus telespectadores, o que aconteceu? Eu voltei 2 dias antes da onde eu estava no Mato Grosso, para assistir todos os jogos de sábado, assistir todos os jogos de domingo, para poder auxiliar e comentar aqui na Mesa Redonda. Eu continuo com a mesma responsabilidade sempre e dou a importância a vocês que têm a incumbência de informação e não de criação de notícia. É mais ou menos por aí. É muito por aí. E há uma homenagem, claro. Há uma homenagem, enquanto vai trocar o microfone dele, daqui a pouquinho o Emerson Leão vai pregar lá no cantinho. Aliás, eu vou deixar aqui com ele. Pode entrar e entra. Já vou colocar agora, né? Não pode ter muito... Então, né? assim, depois vem aqui trocando o microfone do Leão. Leão, vou pedir pro senhor, por você, né, querido, colocar aqui, olha, por gentileza, a sua foto, vou auxiliá-lo. Aí você passa aqui, ó, esse aqui. Por cima? Por cima, é. Vamos passar esse aqui. Isso, tá molhado já? Tá. E autografar pra gente. Ok. Isso. E os nossos telespectadores de hoje vão levar para casa de presente esse pôster autografado pelo Emerson Leão também, exclusividade do Mesa Redonda. Ah, ficou bonito demais. Está imortalizado aqui, ó. Falou, muito obrigado. Que bonito, olha aí. É o nosso Hall da Fama, né? Hall da Fama. Que maravilha. Obrigada, Leão. Falou. Muito bacana. Muito obrigado. Muito bacana. Obrigado a vocês também. Nós começamos o programa da semana passada debatendo, né? Quem vai ser campeão, quem não vai. Continuamos com o mesmo debate, só que a coisa mudou bastante. Ontem o São Paulo voltou a tropeçar e hoje o Internacional ganhou. Vamos ver como é que foi o São Paulo. O São Paulo entrou em campo no sábado contra o Coritiba pressionadíssimo. A derrota por 5-1 para o Inter nesse mesmo Morumbi gerou protestos, gerou entrevistas inesperadas e pior, no próprio sábado gerou um ataque com pedras ao ônibus que trazia a delegação São Paulina para o jogo. Em nota, o São Paulo disse que tomou as providências cabíveis e que 14 pessoas foram presas, acusadas de provocar esse ataque. Nenhum jogador ficou ferido. Ataque bom que o Muricy Ramalho ali bem pertinho da gente gostou de ver foi essa cabeçada perigosa do Brenner. Cabeçada prontamente respondida pelo Matheus Galdesani. O Daniel Alves teve a chance de fazer as pazes com a torcida, mas parou nas mãos do goleirão Wilson. Quem também parou numa boa defesa foi o Natan. Thiago Volpi salvou o que seria o primeiro gol do Coxa. O primeiro da partida saiu da canhotinha sempre calibrada do artilheiro Luciano. 17º dele com a camisa tricolor e abraço geral no pressionado Fernando Diniz. O Pablo, que tinha entrado na vaga do Brenner, por muito pouquinhozinho, não abriu o placar. O segundo gol do jogo até veio, só que foi do Coritiba. Sarrafiori recebeu do Ricardo Oliveira aquele mesmo e deixou tudo igual. Um a um, fim de papo e treta entre o Thiago Volpi e o Reinaldo na saída de campo. O primeiro passo para a gente voltar a ter confiança que a gente está fazendo. O time está cada vez mais junto. Os jogadores estão se empenhando nos treinamentos, não tem o clima, o sofrimento que tem gerado as derrotas, estão fazendo os jogadores se aproximar cada vez mais, como aconteceu em outros momentos que a gente teve dificuldade aqui.
Com esse resultado diante do Coritiba aqui no Morumbi, o São Paulo chegou aos 58 pontos no Campeonato Brasileiro e atingiu uma marca bastante incômoda. Já são 5 jogos da equipe sem vitória na competição. Foram 3 derrotas e 2 empates. Obviamente que a gente pensa em título, o time mostrou que tem qualidade durante toda a temporada, ficamos na liderança um bom tempo e tem condições de começar a vencer a partir do próximo jogo. Olha, a coisa não estava tão ruim para o São Paulo, porque ontem o Atlético Mineiro perdeu, hoje o Flamengo perdeu e o Inter estava perdendo também. Então ia ficar mais ou menos a mesma coisa, mas o Inter virou o jogo. Depois vamos discutir como virou o jogo, mas enfim, virou o jogo. O Inter abriu 4 pontos, faltando 6 rodadas. Depois nós vamos discutir, ver os jogos que faltam para cada time. Miller, e aí? Ainda dá para... Primeiro, essa coisa toda que está acontecendo. De repente o São Paulo que ganhava não ganha mais. Começa a acontecer um monte de coisa estranha. E o São Paulo ainda consegue brigar pelo título? Boa noite, Flavito. Com certeza o São Paulo já está cada vez mais distante do título brasileiro, né? E não é de agora, né? Nós já falamos aqui várias vezes, né? O Celso, você, o Vampeta, Michele, que desde a partida contra o Grêmio, a eliminação pela Copa do Brasil, o São Paulo vem caindo de produção. E a gente dizia assim, ó, são 7 pontos na frente, mas esses 7 pontos hoje virou menos 4. Então, não é à toa, não é por acaso que o time caiu de produção. O time, sem dúvida nenhuma, se você pegar... Eu falei isso com o Edilson Capetinha outro dia. Eu falei, Edilson, se você pegar o time do São Paulo, com exceção do Daniel Alves, nenhum jogador ganhou um título, nenhum torneio. Então isso pesa também em momentos decisivos, em momentos capitais de um jogo, de uma partida, o Flavito. Então, eu acredito que o São Paulo, como não depende somente dele, e jogando do jeito que está, e como jogou ontem, lembrando que o Coritiba está lá embaixo, né? É o terceiro último na tabela. E o Coritiba não ficou atrás só se defendendo, não ficou até o treinador lá dentro do gol, não. O Coritiba jogou normal. O treinador fez uma mudança, colocando o Ricardo Oliveira, e numa jogada de lateral. Aquela jogada do Ricardo Oliveira foi de lateral, uma jogada de lateral resulta num gol. Uma bobeira tremenda. Você pode ver que tinha 5 jogadores do São Paulo dentro da área e 2 do Coritiba. Perdão, um só. O Ricardo Oliveira que dá o passe e o jogador que faz o gol de perna esquerda. Então, eu acho que a crise psicológica dos jogadores é tão grande dentro do São Paulo que no final da partida todo mundo viu isso, né? O Volpi dizendo assim, tá bem, fica só tocando bola de lado, tem que tomar gol do Coritiba mesmo. Quer dizer, o próprio jogador do São Paulo reconhecendo que os toques, a posse de bola, essa posse de bola enganosa que a gente vê hoje, esses toques de bola, o Flamengo, Flavito, e o São Paulo, eles cometem o mesmo erro. O Flamengo jogando hoje, assistindo o jogo, jogou igual o São Paulo. É toque de lado para todo, é toque de lado e toca pro goleiro, do meio campo atrasa pro goleiro, quer dizer, como é que você vai ganhar mesmo de um Coritiba, que é um time fraco? Como é que você vai ganhar? Aí as críticas acontecem, o treinador não gosta, o Daniel Alves fica de biquinho, que não gosta de ser criticado. Como é que não vai ser criticado? Você ganha 1,5 milhão por mês, tem que ser criticado, né? A cobrança é de acordo com o teu salário e com o nome que você tem no futebol mundial. Então é importante o presidente agora, né? Não só fazer reunião no CT todo dia e tomar uma atitude, né? Porque é um novo presidente com uma gestão velha, de diretores, de comissão técnica e etc. Só um detalhe aí, ele tem crédito de 1,5 milhão, né? Porque não recebe nada. Já estão devendo quase 14 milhões para o Daniel Alves. Né? É bem verdade, o presidente dele pegou o cofre do clube bem vazio, né? Pelo que a gente sabe, essas mudanças estão acontecendo gradativamente, mas deve ter mudança bem radical. Ainda dá, Vampeta, ou não? Você vê que o campeonato, acredito que ainda dá, porque é o seguinte, o São Paulo perdeu a gordura em uma semana. Em uma semana perdeu 7 pontos da liderança e ainda conseguiu botar 4 a menos com a vitória do Inter hoje, né? Como o Miller falou, pressão. Eu acho que se não fosse pelos 12 anos sem ganhar títulos, seria tudo muito mais tranquilo. A torcida não faria o que fez, um absurdo daquilo, né? De fazer aquela emboscada, armar aquilo tudo. Né? A gente viu aí, ó, o Inter, que é o líder hoje. Quem diria que há 2 semanas atrás aqui, a gente não botava o Inter dentro dos 5.
Você vê que coisa de louco. E o Abel, então? E o Abel já era. Tem um treinador. O Flávio, o Inter não é campeão desde 78. 79. 7-9. 7-9. Pode ser campeão, treinador demitido. Demitido. O cara que já ganhou Libertadores, já foi campeão mundial com o Inter. É um negócio de louco, assim. Era o seu Enio Andrade, pra você ter uma ideia. Você tem ideia. E o Abel pode ser campeão, tirar o Inter dessa fila toda e ser demitido. Mas, assim, uma rodada que você tropeça, pode voltar tudo ao normal. Né? Vai ter rodadas aí no meio de semana, por alguns clubes que estão com jogos a menos. No caso do próprio Palmeiras e Flamengo e Grêmio. Né? Atlético. O Atlético Mineiro também. É aquilo, aguardar as cenas nos próximos capítulos. Agora que o São Paulo não está jogando nada. E entregou esses pontos de mão beijada numa reta final, parecendo aquele Palmeiras do Muricy. Parecia que ia ser campeão, tirar o Jorginho, botar no Muricy, perdeu o campeonato com 10 pontos de frente. Ele tinha. E ele não foi nem para Libertadores. Nem conseguiu isso. Celso Cardoso, boa noite. Boa noite, Esse Flávio. São Paulo. Então, antes até queria só. Eu estava lembrando de um treinador que uma vez veio no Mesa, e o Leão, veja só. Ele veio antes para estudar a rodada para participar do programa. E teve treinador que já sentou aqui, não via jogo nem dos adversários que ele tinha no Campeonato Brasileiro, né, que não assistia. Então, eu só queria pontuar isso porque eu me lembrei disso. Sobre o São Paulo, é uma questão, é o estado anímico mesmo, sabe? Desde a derrota para o Grêmio, o São Paulo ele era um time confiante e embalado. Individualmente, o São Paulo nunca foi uma grande força do Campeonato Brasileiro. Tanto que dizíamos aqui que jogador de São Paulo, titular, seria titular no Flamengo, por exemplo, de 1 a 11. Completo. Não tem. É um time que embalou, que estava confiante, e de repente veio a eliminação para o Grêmio, também um desfalque aqui, outro ali, e aí acho que o São Paulo sentiu o baque. Eu tenho acompanhado os jogos do São Paulo, Flávio, eu vejo que é um São Paulo assim, destroçado do ponto de vista psicológico. É um São Paulo totalmente sem confiança, abalado, e de repente quando ele cresce um pouquinho no jogo, vem uma... O São Paulo tem errado muito individualmente. Em todos os jogos. Um dia é erro do Gabriel Sara, do Diego Costa, um passe errado que joga, na saída de bola que joga. No jogo contra o Internacional, dos 5 gols que saíram do Internacional, pelo menos 3 de erros de saída de bola. Pelo menos 3 erros de passe, sabe? Então, fica claro que o time está sem confiança. E matematicamente dá? Dá. O Internacional está fazendo uma campanha fora da curva. 8 vitórias seguidas. E muitos desses jogos sem jogar bem. O Celso, a próxima rodada ele joga em casa de novo. Pois é. E aí, só que aí tá com a cabeça, tá com a astral, tá com a confiança lá em cima. E o São Paulo no estado que está, embora matematicamente exista a possibilidade, eu não vejo estado anímico para conquistar isso. Léo, por que muda tanto? O Vampeta foi muito feliz. Em uma semana os 7 pontos viraram, os 7 a favor ficaram menos 4. Se nós levarmos em consideração de que nos últimos 15 pontos o São Paulo ganhou 2, tem alguma coisa diferente. A equipe do São Paulo não é para isso acontecer. Não é aquela equipe que todo mundo falava de maravilha, como o Celso estava falando, mas a realidade é que ela prosperou com vitórias dentro do campeonato. Dentro da sua maneira de atuar, o seu treinador, toque para cá, toque para lá e vai, e alguns individuais saíram positivos como o centroavante, que é o artilheiro, né? Agora, num campeonato atípico, como nós estamos em várias coisas, nessa época de pandemia, tudo é possível. Eu acho que dá ainda para o São Paulo, sim. Como disse o Vampeta, em uma rodada muda tudo. E muda mesmo, porque quando você ganha 3 pontos e o outro perde 3 pontos, se somar, são 6 pontos que foram disputados. E foram perdidos. A rodada mudou, professor, em 3 minutos hoje. 5 minutos. 5 minutos no total. 1-0, virou 2-1. Uma vitória e uma derrota, a diferença que é para um pênalti ainda que nós vamos comentar aqui. Acho que nível técnico desse campeonato brasileiro fraco, com muitas equipes querendo imitar outras equipes do exterior, que tem uma capacidade financeira e técnica muito grande, que nós não temos aqui, e nós esquecemos de jogar futebol. Nós queremos dar espetáculo. Não, nós precisamos dar espetáculo pós conseguir o resultado. Agora, esse negócio de toque de bola é uma coisa. Não adianta você ficar 70 minutos com a bola e o outro 20 e 2-0 para o outro. Precisa saber o que faz. A individualidade marcou o Brasil sempre, em alguns momentos. Agora nós não temos mais individualidade. Eu acho que o único time
que tem 2 jogadores individuais, são os 2 ponteiros do Santos, que podem decidir uma partida e adentrar dentro da área. Eles vão para cima. E nós não estamos vendo isso no Brasil mais não. Nós estamos... Inclusive os portugueses redescobriram o Brasil. Né? Esse é o problema dos treinadores. Então, o saudoso Celinho, Flavito, ele dizia assim, olha, a jogada tem que terminar no Careca. Poxa vida, ele falava isso há 30 anos atrás. Ele dizia assim, ó, Miller, Sidney, que são os pontas, né? A jogada pita, a jogada tem que terminar no Careca, porque o que chegou no pé dele é gol. E hoje em dia, infelizmente... Miller, deixa eu cruzar com você. Você citou 4 nomes sem perceber aí. Você percebeu os 4 nomes que você citou do São Paulo? Olha esse ataque. E eu era o goleiro contra. Esse que é pior. Mas também a nossa equipe do Palmeiras naquela época é o que mais peitava o São Paulo. Sim, agora, olha só. Muito bom. Ele falou Miller, Pita, Silas, Careca. Bom, e precisa de mais? Quem tem esse time hoje, ganha qualquer campeonato. Mas então, eu quero dizer o seguinte, é que terminava-se a jogada no atacante, o centroavante, de referência, para se fazer a finalização e fazer o gol. Hoje a bola não chega no atacante. Hoje, falando do São Paulo, quando você vê o Luan, o Daniel Alves, Arboleda, eles pegam mais na bola do que os meios do São Paulo, do que os atacantes do São Paulo. Os atacantes do São Paulo ontem, eles não pegaram na bola. Mas não é que eles jogaram mal, não. Meia, eu me lembro que era o homem de coordenador, de criatividade, que alimentava os atacantes e chegavam na área. Não tem mais isso, não. Não, pode esquecer. Não, e ainda os jogadores do São Paulo poderiam fazer isso, e aí o Leão... Aquele trabalho com o Santos, mas cheio de garotos. Sim. O São Paulo é repleto de garotos. E essa bola, esse meio, o São Paulo passava o Gabriel Sara e Igor Gomes estavam muito bem quando o São Paulo estava em alta. E os meninos caíram de produção, eles não conseguem jogar. Mas a gente, Celso, a gente se esquece que quando o São Paulo estava bem, os outros estavam mal. Os outros adversários agora, acordaram, 1%, estão ultrapassando oÃo Paulo. O Inter aí, o Inter é um time normal. Pelo que eu vi aqui, todo mundo, cada um sofreu um pouquinho com o outro, né, aqui, né? Por exemplo, eu sofri para entrevistar vocês. Não, o Santos de 2002 foi campeão. Aí você pegava o Robinho, que ele ia para dentro no mano a mano. O Diego entrava na área. Não tem mais isso. Tinha o Alberto que ficava lá para receber essa bola. Iluminado. O Renato vinha com bom passe, passava no meio campo. Quer dizer assim, hoje fica muito limitado. Como ele falou, o atacante, na vez a gente fala assim, pô, o atacante não tá jogando nada, mas a bola também não chega. Não pega na bola. E os caras têm que ir para dentro. Deixa eu botar na roda o nosso mestre Alberto Helena Júnior, que vem acompanhando atentamente, obviamente, tudo isso está acontecendo. Tem alguma ideia, mestre, do que aconteceu de mais 7 para menos 4? Boa noite, mestre. Boa noite, Flavinho. Boa noite a vocês todos. Um grande abraço ao Leão aí. E aconteceu o que vocês acabaram de dizer. Primeiro, há uma escassez de jogadores com habilidade para romper as retrancas que estão aí estabelecida, que o pessoal chama de, para ficar bonitinho, chama de futebol reativo. Futebol reativo, uma ova, retranca mesmo, como sempre foi. Entende? E para romper esse tipo de marcação, é preciso, antes de mais nada, ter jogadores de habilidade, que driblem, que saibam partir para cima do adversário, que há condições para que o artilheiro receba a bola na posição certa para finalizar, que é o dever dele. É a coisa muito mais simples do que parece. Claro que o aspecto anímico, emocional do São Paulo é especial, porque é um bando de garotos que estão lá, né? Garotos que jamais conseguiram ganhar títulos, como bem disse, acho que o Miller aí, não me lembro agora exatamente, mas o fato é que o São Paulo tinha uma vantagem tão grande que, ao começar a perdê-la, ele se desesperou, se desentrosou. E o São Paulo não tem jogadas pelos lados do campo. São Paulo não tem. O Juan Fran, me perdoe, é uma grande figura humana, foi um grande lateral, foi campeão do mundo, sei lá. Mas hoje é um jogador que não tem condições de disputar uma partida profissional. Não no nível do Campeonato Brasileiro.
ele não ajuda em nada, nem na defesa, nem no ataque. Você imagina que quem disparou pela esquerda, no gol do Coritiba, foi o nosso querido Quarentão, né, que saiu por lá e, enquanto isso, o Juan Fran estava a 10 metros de distância dele, que seria quem deveria estar marcando, quem deveria estar acompanhando o Ricardo Oliveira. Então, a gente percebe que é uma série de fatores que intervêm, mas o principal continua sendo o mesmo emocional. Porque você vê que os times que estão com condições de chegar lá, como, por exemplo, o Atlético Mineiro e o Flamengo, também por efeito emocional, os dois, no momento de dar o passo decisivo, eles refluíram. Quer dizer, o negócio está complicado. E eu hoje vim aqui de vermelho, que é para homenagear o Internacional, o único que conseguiu escapar dos tropeços gerais aí. E foi no finzinho, hein? Foi lá na marca do pênalti, literalmente. E um pênalti bastante esquisito. Vamos ao Japão. Colocar nesse papo, o Chico Lang está com a gente daqui a pouquinho também, um cara que jogou em todos os grandes, ganhou em todos os grandes, o Milan cobrava títulos. Esse tem de sobra. Se pudesse negociar, passar de volta, seria maravilhoso. Antônio Carlos Zago, bom dia para você aí no Japão, obrigado por nos atender. Como é que estão as coisas? Como é que você está vendo tudo isso que está acontecendo deste lado do mundo? A gente fala que o Japão, né, é virado ao contrário. Aqui é que está virado ao contrário, meu amigo. Bom dia para você. Obrigado, Antônio Carlos. Boa noite, Flávio, a todos do Mesa Redonda. Um abração a todos. Bom, eu venho acompanhando o futebol brasileiro, né? Acompanhei mais pela televisão, aí passei um período de férias no Brasil no último mês e também acompanhei bastante, né? A gente tem que estar sempre ligado. Uma reviravolta muito grande, né? Na Série A. O Atlético Mineiro e o Internacional iniciando bem o campeonato. Depois o São Paulo acabou assumindo a liderança e agora de novo o Inter na frente, né? E na minha opinião, nesse momento o Inter é a equipe mais bem preparada para vencer o Campeonato Brasileiro pela motivação, pelo alto astral, por tudo aquilo que vem fazendo nos últimos jogos, né? Uma goleada de 5 no São Paulo e agora, hoje, uma vitória sobre o seu maior rival, que é o Grêmio. Antônio Carlos, esse lado emocional também foi colocado aqui, pesa realmente muito. Era diferente quando vocês jogavam, que quando a gente viu o time na adversidade, eles conseguiam se sair melhor. Hoje você vê vários times murchando durante os jogos. O que mudou, Antônio Carlos? Bom, talvez antigamente a gente não sentia tanto o jogo, né? Talvez éramos acostumados a mais jogos decisivos. Hoje mudou um pouco. Hoje, queira ou não queira, psicologicamente, às vezes o jogador se abate muito facilmente, né? Principalmente em jogos importantes. Então, eu acho que por isso que o Internacional leva uma vantagem, na minha opinião, nesse momento, né? Porque o treinador, todos estão praticamente fazendo aquilo que o treinador pede. É um treinador que, ao meu modo de ver, tem o vestiário e tem os jogadores nas mãos. Então, isso aí conta bastante no momento decisivo, como é o que o Internacional tem pela frente. Celso Cardoso. O Antônio Carlos, prazer em falar contigo. E o Antônio Carlos falando agora dos jogadores de hoje, né? Eu me lembro que hoje todo mundo blindado, assessor daqui, só vem se ganhar, se perder. Eu me lembro que o Antônio Carlos veio ao Mesa Redonda uma noite
depois de ter quebrado o maior palco Edmundo, chegado às vias de fato e tudo mais, e estava aqui participando do Mesa Redonda. O Edmundo estava no cartão verde que eu estava. Pois é, entendeu? E os dois estavam lá, não teve essa de blindar, poupar, não, veio e falou e relatou e tudo mais. Falando nisso, você teria a oportunidade de estar na primeira divisão do futebol brasileiro, trabalhando no Bragantino, Red Bull Bragantino, e acabou preferindo ir para o Japão. Eu queria que você falasse um pouquinho do tratamento que os treinadores estão recebendo no Japão, uma vez que o Leão abriu aqui o programa, até falando dessa falta de respeito que existe hoje com o treinador brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho, comparasse esses dois trabalhos, o trabalho aqui no Brasil e o trabalho no Japão. Mas é totalmente diferente, né? Até pela cultura dos países, né? Por aquilo que vem acontecendo no futebol japonês. Eu praticamente aqui, o ano passado, não tive um bom início, né? Foi uma mudança muito grande que aconteceu dentro do clube, a chegada de 13, 14 jogadores, mudança de comissão técnica, de pessoas que trabalhavam dentro do clube, e o começo foram praticamente 10 jogos, 5 derrotas, né? E depois, no restante, que foram mais 24 jogos, a gente teve 4 derrotas. A equipe chegou na 5ª colocação, a 5 pontos do segundo, e isso aí, no final, foi festejado por todos, porque foi um ano praticamente de mudança, no qual terminamos muito bem. No Brasil, eu não sei o que vem acontecendo nos últimos anos. É difícil falar. Parece que o treinador europeu, treinadores que vêm, estrangeiros que vêm trabalhar no Brasil, sempre são melhores do que aqueles que estão há muito tempo aí no Brasil já, né? Houve uma crítica muito grande em cima do Abel nos últimos anos, falando que ele era ultrapassado, em cima do Vanderlei. E hoje, queira ou não queira, são os dois principais jogadores, os dois principais treinadores da Série A. O Vanderlei praticamente procurando tirar o Vasco, e acredito que vai conseguir tirar o Vasco do rebaixamento, salvar o Vasco do rebaixamento. E o Abel, como eu disse, na minha opinião, o Inter tem tudo para ganhar o título. Então, foi uma moda praticamente que entrou no Brasil, que aconteceu no Brasil aí nos últimos anos, que praticamente treinador brasileiro quase não tem o mesmo valor do treinador estrangeiro. E eu não vejo dessa maneira, né? Eu acho que a gente tem que sempre respeitar principalmente a história de grandes treinadores que nós tivemos, como são esses dois aí que eu acabo de dizer, o Abel e o Vanderlei. Né? São treinadores que marcaram uma história no futebol brasileiro, então merece muito respeito. Eu acho que as pessoas têm que pensar 2 vezes antes de criticar, e às vezes criticar pessoalmente, né, a pessoa desses 2 treinadores. A última pergunta para o Miller, porque o Antônio Carlos tem que fazer um teste de Covid do time dele. É verdade. Está trabalhando, né? E a coisa lá é bem séria, né? Última pergunta para a gente liberar o Antônio Carlos. Miller. Bom dia, meu amigo. Eu fico muito à vontade para falar do Antônio Carlos, porque nós jogamos juntos, né? Pelo São Paulo e pelo Palmeiras, né? Como o assunto ainda é o São Paulo, eu joguei com Dario Pereira, Antônio Carlos e Valber. 3 zagueiros, assim, que eles não davam chutão, né? Antônio Carlos saía jogando assim, que nem como se fosse um meia atacante. Então, é um grande amigo e um grande treinador hoje, né? Eu queria saber, meu amigo, por que você saiu do Bragantino, já que você subiu o time para a Série A? Bom, saí porque apareceu um convite, né, por parte do Kashima, e eu tinha jogado aqui no Japão 2 anos já, e esperava a oportunidade de voltar como treinador, né? Tinha 1 ano ainda de contrato, acabei pagando a multa e acabei saindo. Eu acho que foi uma boa troca, até porque é uma equipe que tem um objetivo de conquistar títulos aqui no Japão, e a gente sempre fica contente, sempre procura trabalhar em equipes que vão brigar por títulos. Não é que o Bragantino não iria brigar. Eu acredito que em alguns anos, pelo trabalho que vem sendo feito em cima do Bragantino, o Bragantino terá condições de títulos. Mas eu tinha vontade de sair novamente do Brasil, e
apareceu o convite do Zico, uma grande equipe, né? Como eu disse aqui no Japão, a equipe que mais ganhou títulos aqui. Então, acabei aceitando o convite e estou muito contente com aquilo que aconteceu no último ano e espero que esse ano a gente possa brigar por títulos. Antônio Carlos Zago, muito obrigado por nos atender, um grande abraço e não perderemos a oportunidade de acioná-lo aí, já que você é uma referência muito importante para o nosso futebol. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Frado. Estou de quarentena, tenho que ficar 15 dias em casa. Eu só saio para fazer exame e volto para casa. Que é assim, todos que chegam aqui no Japão hoje têm que ficar de quarentena e a gente vem cumprindo tudo isso. Bacana, legal. Antônio Carlos Zago. Deixa eu acionar o Chico Lang. Chico, o São Paulo tem jeito? Aqui o assunto, o pessoal está meio pessimista. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos do Mesa Redonda. Evidentemente que tem. Só que está havendo um flagrante desgaste entre a diretoria e o técnico Fernando Diniz e o técnico Fernando Diniz com os jogadores. Você vê que depois da partida contra o adversário de ontem, que jogou com 10 desfalques, essa é a grande verdade, houve um surto de Covid enorme e 10 jogadores não puderam entrar em campo ontem. E mesmo assim o São Paulo contra um time desfigurado, um time que não tinha era nem beira, acabou empatando o jogo que era para ser ganho facilmente. Então, é evidente que está havendo um desgaste muito grande entre os jogadores e o técnico Diniz, em primeiro lugar. E está havendo também um desgaste entre a diretoria e o Fernando Diniz. Tanto é verdade que o Muricy Ramalho, já não é uma vez nem duas, né, que ele reúne o pessoal no meio do gramado, dá uma palestra, tenta dar uma força para o Diniz, quando eu acho que, na verdade, ele não dá força para o Diniz, pelo contrário, ele desprestigia o Diniz fazendo isso. Porque eu me lembro muito bem que na época do Leco, que o Leco foi, que nunca mais apareça no futebol, porque realmente é um dirigente de segunda classe, mas o Leco, até porque não conhecia futebol, não aparecia, né? Ou não influenciava as decisões do Diniz. E o time funcionava desse jeito. Agora, me parece que com essa nova gestão do Júlio Casares, está havendo uma influência muito grande no trabalho do Fernando Diniz. E o Fernando não está segurando a onda, porque é pressão da diretoria e pressão também dos jogadores. Os jogadores percebem que o Diniz já não tem aquele prestígio que tinha, né? Que não é ele que manda no time. Quem manda no time tem o Júlio Casares, que chegou para mudar o São Paulo, transformar o São Paulo, né? E colocou o Muricy Ramalho. Quer dizer, isso é um fantasma, é um peso nas costas do Diniz. Eu acho que, se não tivesse isso, talvez o São Paulo não tivesse, que nem disse aí o Leão, em 15 jogos, né, em 15 pontos, ter feito só 2. Quer dizer, é um absurdo para um time que estava 7 pontos na frente uma semana atrás. Então, o problema do São Paulo é mais grave do que se pensa. É dentro de campo e fora de campo. Porque ninguém aprende ou desaprende a jogar futebol. Se você pegar o Vampeta e o Miller aí e fazer um rachão e até pôr o Leão no gol, ele vai jogar bem. Porque ele sempre foi um grande goleiro, o Miller sempre foi um grande atacante e o Vampeta sempre um grande volante. Isso da gente é que nem andar de bicicleta. Ninguém aprende ou desaprende a jogar futebol. É que está havendo realmente uma pressão em cima do Diniz e uma pressão interna forte dos jogadores que estão vendo que ele está perdendo prestígio, né? E da diretoria, que está amassando o Diniz contra a parede. E isso está dando nesse decréscimo do São Paulo. Infelizmente, porque o São Paulo tinha tudo para ser campeão. Eu queria falar, daqui a pouco nós vamos mostrar os jogos que faltam para o São Paulo, sobre o atentado sofrido pelo time de São Paulo ontem. Atentado. Isso aí. Atentado. Se você quiser, na legislação, você pode colocar atentado terrorista. Tinha bomba, tinha explosivo. Chamaram o GAT para desativar os explosivos. Nossa, eu não sabia, não era só pedra? Não, bombas. O GAT foi acionado para explodir, as bombas, etc. Eu tive acesso ao boletim de ocorrência. Tem os nomes, tem tudo, né?
E todos eles foram chamados e perguntados quem mandou fazer aquilo. E todos apontaram como o presidente da torcida organizada, dessa maior aí, o nome, independente, é isso, né? Todos eles disseram, ele foi chamado, ele não estava no local, foi chamado, o celular dele foi apreendido, todos os policiais que foram agredidos durante a ação fizeram um boletim de ocorrência. Eu estou muito otimista com relação a esse caso. 5 estão detidos, todos os celulares foram apreendidos. E há uma grande possibilidade desse atentado ter sido feito a partir de gente do próprio São Paulo. A rota do São Paulo, a ida do São Paulo, do CT para o Morumbi, foi mudada 3 vezes. A rota que o São Paulo fez, um pedaço eles entravam numa contramão. Uma estratégia para fugir do caminho normal. E mesmo assim eles foram encontrados. Mesmo assim o ônibus foi encontrado. Ou seja, esses são os que foram presos, os que estão sendo indiciados. Então, essa rota foi mudada e mesmo assim eles foram encontrados. Então, há uma boa possibilidade de alguma coisa ter saído de lá de dentro. O que está acontecendo no São Paulo? Uma rigorosa mudança, inclusive na Barra Funda. Tem muita gente que está lá há muito tempo, muita coisa vai ser mudada e, obviamente, tem que se criar um caos, porque a coisa vai mudar. E eu não sei como é que vai mudar, como é que vai ser, não sei quem. Só estou dizendo o seguinte, tem muita gente que está lá há muito tempo e vai sair. E aí a coisa começa a pegar. Mas, Flávio, mas isso é um câncer que acontece no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos. Entra ano, sai ano, a mesma coisa e vira mais do mesmo e passa a ser natural. Mas não é. Não é natural. Não é natural. Não é natural. Por exemplo, o Gabriel Sara tem informação que ele não jogou, inclusive, até porque ele estava muito abalado com isso. O doutor Chances não confirmou. Falou que ele já estava um dia antes com problema estomacal. Tudo bem, mas seria natural. Enfim, a gente está falando de um profissional que está fazendo o exercício dele, do trabalho dele, e ele é vítima de um ataque terrorista. Os e jogadores não é diferente do esporte em Portugal, vários deles romperam o contrato. É óbvio, porque você não tem a garantia que tem que ser dada pelo clube da sua segurança. É essa a questão, e não é diferente do CT que é invadido por esses vândalos que chegam com paus e pedras e tudo mais, ameaçando, ou esperando no aeroporto, como a gente mostrou aqui no Corinthians, e como se isso fosse mudar. Ao vivo. Ao vivo. E aí a pergunta que fica, assim, em primeiro lugar, é abominável esse tipo de comportamento. Segundo, é a burrice. Qual é o São Paulino, em sã consciência, e por mais que apontava que o São Paulo seria campeão brasileiro com o time que tem? Essa é a questão. Ou seja, o trabalho que fez o Fernando Diniz com esse São Paulo, cheio de garotos, ele deveria ser reverenciado. E não vítima de atos terroristas. Celso, não tem nada a ver com futebol isso aí. Mas não tem nada a ver com futebol. Aproveita-se uma situação, porque se o São Paulo tivesse vencido ontem... Mas o que na política? Eu já ganhou o Júlio Casares. Não, assim, é que ele está tirando gente que tá lá. Tá fazendo uma mudança lá dentro. Isso, e aí... E vai retalhar justo os jogadores? Eu acho... Tudo bem que tá outro frágil. O time é São Paulo Futebol Clube. Se o São Paulo ganhasse o jogo de ontem, ele assumiria a liderança do campeonato. Eu acho que pode ter um componente político, mas tem também um componente futebolístico. Isso São Paulo não ganha nada. Não tem nada a ver com amor, Celso. Eu sei, não, mas nunca teve. Mas todas as evasões de torcedores do Corinthians, do Santos, do São Paulo, pelo Brasil afora, tem a ver com o resultado, na maioria das vezes. Na maioria das vezes tem a ver com o esquema político. Sim, mas muitas vezes também dinheiro, é a força, como que é resgatar a força de uma entidade, que é a torcida organizada, a partir da força com posicionamento e não como o amor ao futebol. Para mim, isso nunca foi amor também. Não, mas não é pela violência, é porque normalmente são coisas mandadas. Flávio, o Emerson Leão foi vítima disso no Santos, né? O que eu acho é o seguinte, acabou o respeito. Quando acabou o respeito, tinha alguns medos que acabaram também. Eu acho que hoje o torcedor acha que é muito mais importante a sua própria torcida, no qual ele faz o dia a dia da sua vida, passa lá naqueles lugares trabalhando para as torcidas, do que o próprio clube, entendeu? Então, essa situação ficou inaceitável e passou a ser definitivamente, como você disse, Flávio, um caso de polícia. Mas que você está otimista, esperamos que esse otimismo se concretize através da realidade, porque isso vem ocorrendo, mas toda hora, e poucos dão a importância, como são aquelas brigas marcadas pela internet, que todo mundo morre.
Morrem torcedores e o outro fica feliz por ter matado, não aquele rapaz que ele não conhece, torcedor da outra torcida, mas sim ter matado um menino, ou um jovem, ou um senhor, com a camisa contrária dele. Isso é de uma ignorância, é de uma, eu diria assim, de uma tristeza total para nós brasileiros. Hoje eu me lembro, Flavito, estou me lembrando agora que o parceiro Leão está aqui, que na preparação para a Copa do Mundo de 86 no México, a seleção fez vários amistosos no Brasil. E o último deles foi em Curitiba, contra o Chile. Não sei se você lembra disso. A gente saindo depois do jogo, entramos no ônibus para ir para o aeroporto, o nosso ônibus foi apedrejado, umas 500 pedras, quebraram quase todos os vidros. E no outro dia chegamos em Guadalajara, no México, na cidade do México, recebido com flores, aí o falecido Tim dizendo assim, nossa, que diferença, hein? O que você falava, Pedro? Você também foi vítima disso. Não, você falou assim que teve acesso ao boletim. Isso. Ele é público, né? Não, sei, o que me surpreendeu foi assim, que estavam, o presidente falou que foi o presidente. Sim. Todos eles. Tá no boletim. Quem mandou? E todos eles dão o nome Henrique, alguma coisa. Eu realmente ignoro esse pessoal, sabe disso. Mas todos disseram a mesma coisa. Somos a quem mandou, tanto que ele foi chamado. Ele não estava no local e foi chamado, claro, negou a situação. E de repente pode não ter sido. Não sei, aí eles vão apurar. Mas o celular dele foi apreendido. Mas todo mundo parte da mesma torcida e os caras tudo falou que foi ele. Então, e aí eu achei muito bom os policiais entrarem com esse BO por agressão. De repente, eu acho que a nova direção de São Paulo, ela tem que ir atrás, inclusive, de quem deu a informação. Pô, muda 3 vezes a rota e os caras sabem onde está o ônibus. Tem alguma coisa esquisita aí. Tanto é que parece que teve jogador que até engrossou dentro do... Como é que os caras sabem isso aí? Mas a mesma coisa o voo. Às vezes a gente trabalhando aqui para conseguir saber o horário do voo, do desembarque do clube XY, é uma luta. E a torcida organizada sabe para esperar os caras para darem uma prensa no aeroporto. Quer dizer, obviamente tem vazamento interno. É alguém de dentro do clube que passa. Assim, mesmo que facilita a entrada num CT, num clube de futebol, quando os caras estão trabalhando e tem lá que conversar com os caras. Porque tem gente lá dentro dos clubes que estão insatisfeitos com aquilo que representam dentro dos clubes. Então, quanto pior, melhor para eles. Porque vai mudar muita coisa. E agora, parece que com o novo presidente de São Paulo, as coisas poderão mudar para melhor. Então, tem muita gente lá que está se escondendo atrás desse episódio, porque saber o trajeto que foi mudado 3 vezes, obviamente entregaram de mão beijada. Claro. Não, tem mais. Horário do voo, essas coisas, como você disse, eles gostam de aparecer ao vivo, porque quando chega em casa e assiste a televisão e vê, nossa, olha como eu estou bonito lá, olha lá o que nós fizemos. Isso não é bom, gente. Eu trabalhei mais de 50 anos no futebol. Isso não ganha jogo. Isso atrapalha ganhar jogo. Tem imagens do ônibus São Paulo na contramão. E não é que o São Paulo... Não, foi antes do atentado, eles mudando a rota. Ou seja, uma coisa assim... Como é que você vai saber isso? Flávio, olha, a Mercedes, ela é fã do Mesa Redonda, ela fala lamentável, rivais sim, inimigos nunca. Lembrando que fora dos campos, os jogadores têm uma vida que nem a nossa, são pais, têm filhos. Para que fazer isso? Protestar sim, mas com violência não. E tem uma outra mensagem aqui, ele fala o seguinte, que isso é inadmissível, o João Amorim, fã do Mesa Redonda, isso é inadmissível o que foi feito, tem que colocar esses caras na prisão. E o João também fala o seguinte, Celso Cardoso, se você acha que o Diniz fez um bom trabalho com garotos, deveriam colocar ele para dirigir a base e não o profissional. Meu Deus do céu. Tá, então qual é o nome desse cidadão? João Amorim. João Amorim, presta bem atenção. Qual foi o treinador desde que o Muricy saiu do comando, que o São Paulo foi campeão em 2008, foi o último título brasileiro, que deixou o São Paulo líder do Campeonato Brasileiro por tanto tempo? Vocês se lembram? O Aguirre ficou um pouquinho. Agora tem que ver o seguinte, o Aguirre, por muito menos, foi mandado embora do São Paulo. Por muito menos. Ele nem tinha sido eliminado de nenhuma competição
Você sabe disso? Sim. E ele foi sendo mandado embora. Mas que foi uma burrice. Não, o Diniz já sofreu 4 eliminações de campeonato. Mas também seria uma burrice demiti-lo, Miller. Não fala, o São Paulo demitiu quantos treinadores desde 2008, quando o Maurício foi campeão? Eu não tô dizendo pra demitir ele, não. É óbvio, não faz sentido. Eu tô dizendo pra você que por muito menos o Gagui foi mandado embora. Mas é um erro. É um erro. Talvez se o Diniz tivesse sido demitido lá quando perdeu lá do Mirassol, o São Paulo sequer estivesse no meio da tabela. É uma sequência de trabalho, Miller. O São Paulo não tem que ter bom trabalho, só pode ter que ter título. Mas o São Paulo estava demitindo treinadores na última década a cada 3 meses. Não tinha uma média de 3 meses. Olha, o Aguirre, não funcionou. O Aguirre, não acho ele um grande treinador. Até porque eu não sou muito chegado a treinador estrangeiro. Só que ele estava fazendo até então um bom trabalho no São Paulo. E aí o Raí chega, a diretoria, né, o presidente, manda ele embora, sem mais, sem menos. Que foi um erro. Sabe, faltando 5 rodadas. Por que o Fernando Diniz foi mantido depois do jogo contra o Internacional? Porque a nova direção, a primeira coisa que fizeram, 7 e pouco da manhã, eu estou até nada, 7h30, 7h40, já estava acontecendo uma reunião entre o Júlio Casares e o Muricy. E o Muricy deixou bem claro, não tem que demitir, está errado. O trabalho, estamos no fim do trabalho, 6, 7 jogos, não tem nada, não tem nenhum treinador, não tem nada. Tem que ser aqui. E ele falou assim, às 7h31 da manhã, eu não vou assumir, deixa ele ali. Isso está no contrato, isso aí não vai. Então, o próprio Muricy é totalmente contrário a essa saída. Flávio, daqui a pouco você falou que vai botar aí a tabela do campeonato, os jogos que faltam. Os jogos do São Paulo, fora do Botafogo, praticamente está rebaixado, é tudo osso duro. Capaz até de não ficar entre os 4. Sim. Porque é tudo jogo direto para a classificação entre os 4 primeiros da Libertadores. E os 2 que não estão, que é Ceará e Atlético Goianiense, estão jogando muito. Vamos ver então os jogos que E tem a pergunta da galera querendo saber, se tivesse público no estádio, o Fernando Diniz já teria sido demitido, na opinião de Provavelmente, vocês? e os jogadores, e os meninos... Com certeza. E os meninos que o Sara já seria reserva do Sergipe. O Brenner estaria passado. O Brenner não teria nem chegado no time, sem dúvida. Vamos lá, Atlético Goianiense fora de casa. Depois, Palmeiras, clássico. Esse jogo do Palmeiras pode talvez não ser tão osso que o Palmeiras está no meio das decisões. O Palmeiras está a cabeça na Libertadores. E pode até ser adiado se o Palmeiras for campeão. Ceará em casa, Grêmio fora e Botafogo fora. Tem mais um. Flamengo em casa. Aí, dependendo da situação, pode até que esse jogo com o Flamengo não valha nada. Mas pode ser a final do campeonato. Ô Flavito, sabe sim, a minha sensibilidade de ex-jogador, tá aqui o Leão, o Vampeta, que foram ex-jogadores também, é o seguinte, quando chega uma situação dessa, tem a resenha atrás do ônibus, tem a resenha no quarto. Do quarto tem a resenha do... Sabe o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, no jogo contra o Inter, eu estava assistindo pela televisão, e nitidamente eu vi isso. O Diniz, o maior filmado do Diniz, ele disse assim, ó, Volpe, dá o chutão. O Volpe pegou na sequência a primeira bola, jogou no pé do jogador do São Paulo, que resultou no outro gol do Yuri. O que eu quero dizer é o seguinte, não fez que o jogador chega a uma situação dessa que alguns boleiros não correm pro treinador. Isso aí é batata. Mas ele perdeu o time? Decodifica uma coisa pra mim. Eu quero ver um jogador que venha me desmentir. Quero um jogador do São Paulo que me desminta. É verdade. Não estou dizendo na totalidade, não na plenitude. Eu estou dizendo que alguns jogadores, titular, não corre pro treinador. Não corre. Não adianta. Decodifica para mim uma história. Ontem, quando o São Paulo fez o gol, um grupo, o Luciano corre pro Fernando Diniz. Né? Claramente eles fazem isso. Por quê? O que quer dizer isso? Vocês que são da bola, temos 3 super experientes. O que quer dizer isso, Léo? Olha, eu só queria afirmar aquilo que o Miller falou. Existe sim. Existe quem erra proposital. Faz corpo mole. Nossa. Faz corpo mole, chuta a bola fora. Só vai pro jogo. Passa raspando, bate escanteio errado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Não são atletas profissionais, são mau caráter dentro do futebol. São mau caráter dentro do futebol. E quem faz isso, os dirigentes sabem, o supervisor sabem, mas aí existe a falta de atitude. Por isso que nós estamos conversando fora do ar e sabemos que hoje o treinador manda 5 vezes menos do que mandou lá atrás, porque ele era o responsável. Tudo que estava escrito no contrato de um profissional de futebol e dele, tudo que ocorre
que possa prejudicar o conjunto do futebol, ele, treinador, é o responsável. Hoje não. Hoje ele está lá renegado ao quinto poder. Então está tudo errado. Agora, que o Miller falou que existe, existe. Pena que ninguém tem coragem de tomar atitude. Coragem de tomar atitude. Eu só vejo o pessoal comentar. Atitude que é bom, eu não vejo. Em relação ao gol, Flávio, você falou que o Luciano foi comemorar, aquele ali porque ele tem uma amizade maior com o Diniz e ele está sentindo que em algum momento o Diniz está frágil dentro do trabalho dele. Ele quis dar uma, falou, eu tô com você. Quis dar uma força para ele. A gente sempre dizia essa gíria, né? É o filho do homem, no bom sentido. É o filho do homem. É verdade. Quer dizer, então, ô Flavito, é nitidamente que a gente vê que o Diniz ele perdeu o comando do grupo todo. Né? Não que é culpa dele, não é isso não. Eu não tô isentando ele de culpa. Eu estou dizendo que a culpa maior é do jogador. Tem jogador que não está jogando bem, vai para o banco. Qual o problema? O São Paulo não tem um elenco grande, mas chegou a hora. Olha, você não está jogando bem, Fera, você vai esperar. Porque não tem momento, não tem mais jeito, não tem de remediar uma situação. Faltam 6, 7 jogos agora. E como treinador, quando perde esse comando, Flavito, fica difícil. Mas, Miller, eu quero ver o Nacional Mestre, o Chico, claro, também. Desculpa. Deixa eu só pôr os jogos do Internacional para que eles nos ajudem a avaliar se dá para alcançar. 4 pontos de diferença a favor do Internacional. Próximo jogo do Internacional, Bragantino em casa, Red Bull. Atlético Paranaense fora, Sport em casa, Vasco fora, Flamengo fora. Acabou. E Corinthians em casa. Os três próximos jogos, teoricamente, são fracos. Vamos lá. Mestre Alberto Helena Júnior, dá para mudar essa história? Dá para o São Paulo tirar esses 4 pontos? Em condições normais, claro que poderia. Mas da situação que se encontra o São Paulo, vocês mesmo estavam lembrando aí que tem jogador que não ajuda. Por exemplo, São Paulo tem olha lá na como escala. Principal jogador. Depois olha a escala jogador naquele grupo. Hein? Não, Mestre, pode falar. O jogador mais importante do São Paulo, jogador mais caro do São Paulo, Daniel jogador Alves. mais experiente do São Paulo, é aquele que deveria, né, controlar o grupo, orientar e, enfim, incentivar os seus companheiros, que é o Daniel Alves. Como é que o Daniel Alves tem sido o pior jogador do São Paulo? Na posição em que ele se encontra, o Garrafão outro dia disse uma verdade. Ele disse, como 2, o Daniel Alves é 10. Como 10, o Daniel Alves é 2. Ele entrega mal a bola, ele reclama de toda a jogada que ele erra, ele reclama do companheiro, ele perde bola na saída de jogo e permitindo o gol do adversário. Enfim, ele não tem característica para jogar ali naquela posição. Aquela camisa 10, aquele que teoricamente o meio armador, tem que ter primeiro discernimento, segundo calma, terceiro saber onde enfiar a bola, ter antevisão da jogada. Ele não é isso. Ele é um jogador tudo rapidinho, quer fazer tudo depressa, corre para cá, corre para lá, faz falta aqui, faz falta ali. Quer dizer, não é aquele cara para aquela posição, ele é para lateral direito. Onde São Paulo não tem ninguém. Mas como é que o Diniz vai tirar o Daniel Alves? Se o Daniel Alves foi o primeiro a defender a permanência do Diniz no São Paulo, há uma questão aí, numa relação pessoal, até provavelmente de agradecimento, em que ele acaba fazendo isso. Então, o São Paulo tem condição de ganhar essa vaga. Mas o Inter também tem, o Flamengo também tem, né? Quer dizer, sabe, Deus decide. Chico Lang, para a gente finalizar esse tema e partindo para a final da Libertadores, né? O palmeirense está esfregando as mãos, o Santista também. E aí, Chico? É verdade. Aliás, diga-se de passagem, como diria o nosso querido
Neto, o grande, estupendo e magnífico Neto, o Palmeiras, depois que goleou o Corinthians, não ganhou. Maldição de corintiano, hein? Olha, são 2 jogos que o Palmeiras já levou chumbo, né? E vinha ganhando todos os jogos. Mas o assunto não é Palmeiras por enquanto. E eu estava vendo aqui a tabela, como você expôs aí, e na verdade o Inter tem 3 jogos em casa, 3 fora, e o São Paulo idem, né? Eu acho que o Internacional tem mais chance de ganhar em casa do Bragantino, ele tem mais chance de ganhar em casa do Corinthians, e ele tem mais chance de ganhar em casa, acho que é do Sport, né? Que falaram aí. Fora ele tem Vasco, que é fácil de ganhar, não é difícil. Tem o Flamengo, que está em crise, mesma coisa com o que está acontecendo com o Diniz no São Paulo, está acontecendo com o Rogério Ceni lá no Flamengo, né? Muito mimimi dos jogadores para cima do Diniz, do Rogério Ceni, e também uma certa desconfiança da diretoria para cima dele. Então, quer dizer, eu acho que a tabela do Internacional está mais tranquila, está mais sossegada para o Internacional chegar a ser campeão, já que ele está com 4 pontos na frente. Quer dizer, os 4 pontos do Internacional na frente estão mais importantes que os 7 do São Paulo uma semana atrás. Porque agora sim é a reta de chegada, faltando 7 jogos. Então eu acho que o Internacional tem jogos mais fáceis, mais tranquilos de ganhar, né? E deve ser o virtual campeão brasileiro. Dificilmente vai perder. Olha, tem 2 imagens que eu vou querer mostrar para vocês. Vou falar da CrossOct enquanto a gente prepara. Uma foi a imagem do Gabigol saindo do campo hoje com o Rogério Ceni. Semana passada já foi assim. Isso. E a outra é o pênalti que foi marcado para o Internacional, que é um pênalti que não existe na regra. Se vai para Internacional Board, anula o campeonato, pode decidir o campeonato um pênalti que não está na regra. Não é o primeiro, um pênalti que não está na regra. Nós vamos mostrar essas 2 imagens já. Vamos lá. Primeiro, a saída do Gabigol. Vocês estavam falando sobre o jogador que ajuda. Na quarta-feira ele já fez isso. Então, isso foi hoje. Ele saiu do jogo e vejam a atitude dele com o Rogério Ceni. Ele vai lá, tira uma satisfação, fala alguma coisa lá, continua falando. E aí há um certo bate-boca ali, ó. O que é isso, gente? Senhores, Emerson Leão. Não é novidade o que o Gabi faz, né? Ou sempre fez. Isso é uma repetição de outros treinadores. Eu acho que está na hora de alguém colocá-lo no caminho dele. E, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo com a personalidade do Rogério, que não consegue emplacar, né? Já teve chances, né, em vários times grandes e não consegue. Acho que tem que mudar um pouquinho a postura. Eu já sei, eu sei, Leão, o que acontece. Você não fala, mas eu falo. É o seguinte, o Rogério, o dia que ele souber que ele não é mais jogador, ele é treinador, e que os jogadores, tipo Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, eles são muito maior do que o Rogério Ceni como treinador, aí sim os jogadores vão jogar para ele, porque ele disse depois do jogo hoje que o Gabigol e o Pedro não podiam jogar juntos. Porque eles não marcam, são 2 a menos. Mas eu nunca vi o Gabigol ser substituído pelo Jorge Jesus. Segunda coisa, ele tirou o Gabigol e botou o Pedro, 10 minutos depois ele colocou um outro atacante. Quer dizer, o outro atacante pode jogar com o Pedro e o Gabigol não pode jogar com o Pedro, quer dizer, então ele pede para ser criticado. Flávio, eu estava lá, cheguei hoje em Nazaré das Farinhas, né? E a gente tinha 3 anos quando ia em casa e tal, aí a gente fez um baba. Fez um baba. O que é um baba? Baba é um jogo. Pelada, racha. É baianês, não tem jeito. Baba. Aí no baba, a gente bate para o ímpar. Escolhe os melhores. Aí o futebol profissional, você normalmente no plantel tem entre 30 a 33 jogadores, 28 de linha, mais 3 goleiros. E aí quando você vai pro jogo, você tem o direito de sair jogando com 11. 11 e tirar mais a opção de 5 substituições por causa da pandemia. Quer dizer que 7 ruins pode jogar junto e 4 bons não pode. 4 bons não pode jogar junto e 7 ruins pode. Pode. Aí no baba, quando eu vi os caras que começaram, não, eu quero o Flávio, quero o Leão, quero o Miller. Não, os caras não, e outra coisa, ô Flavito. Mas no futebol profissional não pode jogar, que nem o Miller falou. Não pode, porque não pode jogar Gabigol. Pelo amor de Deus, pô. Ô Flavito, já no Cruzeiro, ele bateu de frente com os medalhões e caiu.
Porque o vice-presidente, meu parceiro, ele me falou isso. Falou, não vou afastar o Thiago Neves. Ele vai ficar. Ele é o ídolo do time. Ganhou 2 títulos há pouco tempo, que eu vou tirar ele, afastar ele do time. Então não tem jeito de você ficar... O treinador no time grande, ele tem que saber como a banda toca. Olha, sem isentar ninguém de culpa, porque também, é claro, os times têm culpa, mas um pênalti desse pode mudar o campeonato. O pênalti valeu 2 pontos para o Internacional num campeonato tão disputado. Provavelmente o Internacional também já deve ter sido prejudicado por esse tipo de pênalti. O chute forte, a queima-roupa, bate no corpo do Cano e bate no braço dele. Isso aí... Pênalti. Eu sei, no baba é. Na regra, é um absurdo. Isso aí é erro de direito. O árbitro não sabe. Estou dizendo, é claro que esse lance é interpretativo, mas é tão vergonhoso, é tão fora da regra que poder pensar em erro de direito. Você, é um absurdo. Aí que entra aquele negócio que você fala do VAR, que todo mundo critica, e com toda razão. O Luiz Flávio, ele apitou o pênalti, o Kahneman foi em cima dele e disse assim, vai lá ver o VAR. E o VAR não vou ver não, eu tô convicto que foi pênalti. Peraí, quem sabe o VAR que manda no jogo. Ó, a informação que a gente tem é a seguinte. Peraí. A comissão de arbitragem da CBF não soube interpretar a regra. Eles entenderam errado. Ninguém fala inglês lá. Fala inglês, sabe inglês de esquina? Eles entenderam a regra errada. Mas eles não querem abrir mão disso. Então eles mandam apitar. E até o pessoal de arbitragem, comenta arbitragem, já está entrando nessa aí. Não, segundo a determinação, o árbitro ele está obedecendo a regra da chefia. Só que isso não é regra do jogo. Mas o VAR manda no jogo. Todo jogo é assim. Meu Deus Por que esse jogo o VAR não interviu? Por quê? Porque o árbitro... O VAR foi feito para tirar a moral do árbitro. Porque ele não é a autoridade máxima mais no espetáculo. E isso aconteceu hoje. Agora, o árbitro de hoje... É experiente. Luiz Flávio, ele é altamente elogiado. Tantas vezes eu vejo todo mundo elogiar. Então é o seguinte, se ele estava convicto, pode ter sido um erro dele particular. Claro. Porque ele não quis nem se dirigir ao VAR. Por quê? Para não perder a autoridade. Ou seja, é vaidade. Você lembra quando o Voaden... Vocês lembram quando o Voaden fazia uma arbitragem mais dinâmica? Falaram para ele, se quiser ser FIFA, tem que mudar, tem que ser igual a todo mundo. E ele obedeceu. Mas aí, Flávio, desculpa, o que o Leão falou para mim parece muito vaidade. O VAR está lá. Convicção, é um lance, é uma fração de segundos, ele pode errar. Não custa nada ir lá e dar uma verificada. Mas outra coisa, Celso, ele não foi chamado pelo VAR, esse é o problema. Que o Kahneman reclamou dele. Ué, por que você não vai agora ver o VAR lá? Por que o VAR não te chama? E o Renato falou depois do jogo. Teve o lance do PP que foi igual e o VAR mudou. Bom, vamos falar do Palmeiras? Vamos pro Palmeiras? Só para terminar, o professor Flávio P. de Deus fala, a velha discussão, futebol bonito ou resultado? Celso Cardoso, você tem que concordar. Resultado. Ele colocou tudo em letra caixa alta. Se puder ter resultado jogando bonito, melhor. Melhor, lógico. E o Leandro de Souza falou que o que acontece com o Rogério Ceni, que a gente tinha falado, é que ele quer ser a estrela e ele chegou no momento errado ao Flamengo. O Palmeiras perdeu, mas foi o Palmeiras bem mistão, né? Vamos ver como é que foi. No Castelão, o Ceará recebeu o Palmeiras e foi o Verdão que chegou primeiro com perigo. Lucas Lima chutou forte por cima do gol. 5 minutos depois, Gustavo Scarpa vacilou e deu a bola de presente para Lima, que botou na frente e abriu o placar para o Ceará. 1-0. Gabriel Veron poderia ter empatado logo em seguida, mas perdeu essa chance claríssima de gol. E ele nunca falha, o ditado, quem não faz realmente toma. Léo Chu foi derrubado por Patrick de Paula dentro da área. Pênalti que Vina bateu e ampliou a vantagem. 2-0 Vozão. Aos 33 minutos, Lucas Lima acertou um lindo lançamento para Gabriel Veron, que bateu colocado e diminuiu para o Verdão. 2-1. Na segunda etapa, o Palmeiras teve algumas boas oportunidades para empatar, mas não conseguiu balançar a rede. Final no Castelão. Ceará 2, Palmeiras 1. Entramos bem no jogo, criamos logo uma grande oportunidade pelo Lucas Lima. Depois sofremos um golo com uma infelicidade que nos pôs, ou melhor, na primeira vez que o nosso adversário põe a bola próxima da nossa baliza, acabou por ser feliz da forma como conseguiu fazer o golo. A verdade é que nós
mantivemos a calma, mantivemos os processos, continuamos a criar, tivemos uma grande oportunidade, mais uma, debaixo da baliza pelo Verón, que nos dava a igualdade. Acabamos depois por sofrer o 2-0, num penalti, vamos passar à frente, um penalti que e nós mantivemos a calma, continuamos focados naquilo que tínhamos que fazer e, na minha opinião, chegamos com toda a justiça ao 2-1, porque era demasiado penalizador para aquilo que nós produzimos na primeira parte e ir para o intervalo a perder 2-0, da forma que foi. Mas, como disse, na minha opinião, nós tentamos fazer tudo com os recursos que tínhamos para sair daqui com outro resultado e, muito honestamente, esta galera merecia sair daqui com outro resultado, porque o que produzimos durante os 90 minutos não merecíamos sair daqui com este resultado, mas esta é a minha opinião. O Santos também perdeu, com mais gols, mas também perdeu, vamos ver. Na Vila Belmiro, o Santos abriu logo 2-0 contra o Goiás na primeira etapa. Gols de Lucas Braga e Caio Jorge. Aí você pensa, Santos, em casa, 2 de vantagem, vitória encaminhada, certo? Errado. Na volta do intervalo, Rafael Moura aproveitou a sobra do escanteio e diminuiu. Aos 14 minutos, David Duarte ganhou no alto e deixou tudo igual. Aos 30, pênalti marcado com auxílio do VAR. Fernandão foi pra bola e virou o jogo para o Esmeraldino, 3-2. E tinha mais. Rafael Moura aproveitou o erro do Santos e fez um golaço por cobertura na Vila. Foi o 4º gol dos goianos em apenas 31 minutos no segundo tempo. Querendo voltar para o jogo, o Peixe descolou um pênalti que Marinho sofreu e bateu. Ainda havia tempo para o empate, mas depois de 7 gols na Baixada Santista, a vitória foi dos visitantes. Santos 3, Goiás 4. O primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo muito bem jogado. O primeiro tempo que a gente espera da equipe, né? Jogando com tranquilidade, trocando passes, criando chances, dando muito poucas oportunidades ao adversário, se impondo no jogo dentro da nossa característica, né? E a segunda etapa totalmente distinta. A segunda etapa foi um jogo muito mal jogado de nossa parte e muito bem jogado por parte do Goiás, que mesmo que você venha aqui questionar que tivemos um pênalti, claro, quando estava 2-0, que o próprio pênalti do Goiás foi fora da área, eu acho que não cabe, mesmo que tenham sido realmente ocorrido isso, não cabe ao árbitro essa derrota, né? A gente tem que assimilar essa derrota em que tivemos 2 tempos distintos, né? E aí entra a culpa do treinador, né? A responsabilidade é minha, fui eu que fui mal hoje. Os jogadores não têm culpa. O segundo tempo eu poderia ter dado a eles a concentração ideal que eles tiveram no primeiro tempo e eu não fiz isso, né? Deixei as coisas fluírem ao natural. Então essa é uma responsabilidade totalmente minha, a culpa é minha total dessa derrota. Emerson Leão, agora ainda tem, antes da final da Libertadores, o Santos joga com o Atlético Mineiro, que está brigando por título. Terça-feira. E o Palmeiras jogando com o Vasco, que está brigando para não cair. E agora? Os dois perderam, pesa alguma coisa em termos de final? A cabeça já está em outro lugar? Pesa sim, pesa. É desagradável você chegar a uma grande final, é desacreditado em relação ao diálogo dentro do jogo. Eu acho que esse resultado do Santos não era esperado, como o do Palmeiras também não era. Vai pesar? Eu não diria que vai pesar ao ponto de não poder jogar. Mas o resultado do meio de semana vai ter muito mais influência do que esse. Porque esse vai passar e vai ter um jogo antes da final. E a final é a pergunta que todo mundo faz. Quem é que vai ganhar? Ninguém sabe quem vai ganhar. Mas tem detalhes que você pode prever alguma coisa pior. Acho que os dois hoje não estão num bom momento, que já estiveram, mas são os dois que vão definir. Não sei, inclusive vocês não sabem talvez, a CBF já convocou, já convidou
todos os campeões mundiais para fazer parte. Você se inscreveu, professor? Assistir e tal. Não vou nessa barca, não. Eu tenho um outro compromisso, não posso ir, mas já disse a eles que eu não vou. Então, o que a CBF está fazendo de importância desse jogo. E ele é muito importante e por isso que todos precisam de todos perfeitamente bem para esse próximo jogo. Acho que existe a igualdade, não existe superação de ninguém. Existe a individualidade que pode definir essa rodada de final. O Marcos não vai, o Leão não vai. Você vai, Vampeta? Não, vou estar trabalhando. Estou sempre trabalhando, não vai dar golpe. Mas comigo não tem história. E você, Miriam, você vai? Não vou. Pelo jeito vai sobrar lugar lá. Os 4 até agora 100% não. Ó, Palmeiras, o que falta. Obrigado pelo convite, pelo menos isso. No que falta no Campeonato Brasileiro, para o Palmeiras, porque se o Palmeiras não ganhar a Libertadores, ele pode precisar do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Né? Vasco em casa, esse jogo já foi citado, Botafogo em casa, São Paulo fora, Curitiba fora, Fortaleza em casa, Atlético Goianiense em casa e Atlético Mineiro fora. É uma tabela ruim do Palmeiras. É bom ele resolver a vida dele ou na Copa do Brasil, ou na Copa, ou no Campeonato. O prejuízo quando se perde o título é grande para todo mundo. Para o Palmeiras é muito maior do que se ele não ganha, do que para o Santos. Se ele não é campeão da Libertadores. Por quê? Prejuízo muito grande. Pelo patrocinador, você está dizendo ou não? Não, tabela de brasileiro, final de você vai citar na final de Copa do Brasil. A tabela onde ele está no Brasileiro não está entre os 4. Agora o Santos é pior. O Santos está mal classificado no Brasileiro. E ele tem. Tudo que aconteceu para o Santos na temporada, isso tudo que aconteceu. Sim, mas se ele perder esse jogo, ele provavelmente não está na outra Libertadores também. E quem esperava que o Santos tivesse? Bom, aqui ó, Atlético Mineiro fora. Exatamente. Grêmio, Grêmio, Atlético Goianiense fora. O Santos vai jogar fora? 3 jogos fora. Curitiba em casa, seguidos. Corinthians em casa, Fluminense em casa e Bahia fora. É que são tem jogo atrasado. 4 jogos fora. Também uma tabela complicada. Então, ele precisa fazer pontos aqui. Se ele ganhar a Libertadores, o quê? O Fluminense está ganhando no Botafogo agora, está passando o Santos. Nós estamos escolhendo, pode ganhar aqui, pode ganhar lá. O único hoje que depende só dele é o Internacional. É verdade. Mas outra coisa que ninguém falou, 6 rodadas para 1, viu? O Inter é 4. 4 claro, já tem 2. Então, 4 com 3 jogos em casa. Se o Inter ganhar os 3 jogos em casa e somar um ponto fora, vai. É o seguinte, nós separamos... Flávio, deixa eu só chamar antes os presentes aqui do pessoal. Por favor, Michele. Coloque aí no seu Twitter, #MesaRedonda, para concorrer a 3 prêmios aqui, que eu vou escolher alguém para levar. Ó, a bola, presente da Topper. Ah, primo, pede pro Leão autografar a bola, o Vampeta e o Miller também, né? Aí já vale mais, hein? Aí vale mais. Então, a bola, presente da Topper em parceria com a loja Gol de Placa. Tem que colocar #MesaRedonda e conversar comigo no Twitter. Camisa do Santos, tamanho GG. Tá? E a camisa do Palmeiras retrô, tamanho M, presente da loja Tifose. Combinado? Então tem todos esses presentes para você, #MesaRedonda no Twitter. Separamos 3 tópicos que podem significar a vantagem para o Santos e 3 que podem significar a vantagem para o Palmeiras nessa decisão de Libertadores. Vamos começar pelo Palmeiras. Que o elenco do Palmeiras é um dos melhores, se não o melhor do Brasil, isso aí a gente já tá cansado de falar aqui no Mesa Redonda, né não? Mas algumas peças têm se destacado mais do que as outras nos últimos jogos. Bora então de top 3 peças que têm se destacado mais do que as outras no Palmeiras nos últimos jogos. Número 3, Abel Ferreira. O coach Portuga chegou em novembro do ano passado para a vaga do demitido Vanderlei Luxemburgo e tem feito um trabalho primoroso aqui no Brasil. Primeiro trabalho dele. Número 2, Rony. Artilheiro do Palmeiras na Libertadores ao lado do Luiz Adriano com 5 golzinhos, o nosso querido Ronielson da Silva Barbosa tá finalmente jogando o fino com a camisa palmeirense. Decisivo contra o River na partida de ida da semi da Liberta, o Rony já acumula 12 participações em gols na competição e é candidatíssimo ao título de melhor jogador do torneio. Número 1, o Everton.
O paredão alviverde foi decisivo na classificação do Palmeiras para a grande final da Copa Libertadores e também é candidatíssimo ao título de melhor jogador do torneio. O homem pegou demais no jogo da volta diante do River no Allianz Parque e evitou o que seria uma eliminação desastrosa em casa. Agora é aguardar para ver se alguma dessas peças do Verdão vai pregar uma peça no Santos, no Maracanã. Michele Janela, tem troféu Mesa Redonda, vai estar um pouquinho mais tarde, porque o campeonato também foi, né? Você sabe que eu tô com um problema muito sério. Meu voto não vale nada, né? Vale igual de todo mundo, um para cada um. Mas assim, se for escolher o técnico hoje, você pode escolher o Abel, o Abel Braga, o Abel Braga, o Abel Ferreira, o Cuca, o Mancini. Se o São Paulo virar a situação, o Fernando Diniz, tá tudo na briga. Tá difícil, hein? Não, tá difícil, mas é só você entrar lá no site troféumesaredonda.com.br. As votações já estão abertas e vão até agora, logo no comecinho de fevereiro. Dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro. Então você tem que votar, aproveitar essa semana, votar, monta o seu time direitinho, troféumesaredonda.com.br. Ah, vai ter troféu? Vai ter troféu sim, né? O troféu que seria no final do ano passado, a gente vai fazer agora no final do campeonato. Não vai ter público, não vai ter todo aquele glamour. A gente vai fazer as entrevistas, olha aí as imagens do troféu, né? Ai, que saudade do público, galera sem máscara. Mas a gente vai fazer o troféu de um jeito todo especial, que vocês vão curtir muito e vão assistir aqui na Gazeta no comecinho de março. Bacana, legal. Vamos acionar de novo o nosso mestre Alberto Helena Júnior. Esses 3 tops aí do Palmeiras, é por aí o caminho do Palmeiras ou você acrescenta alguma coisa, mestre? Não tem dúvida que esses 3 são os principais. Mas é bom lembrar que o Veiga tem sido um jogador muito importante no time do Palmeiras. Mas o Everton, imbatível. Perfeito, perfeito. Chico Lang, para você, concordou com os 3? Acrescenta alguma coisa? Não, eu não concordei com o Abel. Eu acho que o Abel, ele pegou o time pronto pelo Cebolinha, né, pelo Cebola, e simplesmente tocou o barco, né? Agora, do Weverton, que eu sempre lembro que o Weverton nasceu no terrão do Corinthians, né? E ele é um grande goleiro, porque ele veio da escola de goleiros do Corinthians, ele realmente tem salvado a pátria do Palmeiras, e não é de hoje. Você vê que hoje ele não jogou e o Palmeiras perdeu, né? O nosso Jailton ali, naquele gol do Lima, deu uma bobeada também, né? Quando ele viu que o Scarpa perdeu o lance, ele não saiu, ele demorou para sair do gol. Enfim, o Weverton tem sido metade do time do Palmeiras. Vamos ver se ele confirma isso na final contra o Santos. 12 jogos da competição, 6 gols sofridos, 9 defesas consideradas difíceis. Emerson Leão, a escola de goleiros do Palmeiras, que você fez parte, talvez seja o maior de todos aí. Bom, tem você, tem o Berdan, tem o Valdir Joaquim de Moraes, tem Marcos, tem agora o Everton. Em que cadeia está? Tem o Zete, tem o Veloso. Olha só, né? É difícil a gente, vai acabar esquecendo, vai cometendo injustiças. Ele pode entrar nessa galeria já? Ele está caminhando para isso. Muito bom goleiro, tem um porte físico avantajado, que facilita. Ele não só tem explosão, como é longilíneo. Joga fora do gol e não em cima da risca. Justamente a estatura dele favorece. Acho que ele está caminhando para ser uma solução do gol do Palmeiras definitivo. E um bom goleiro e um bom centroavante faz a diferença em uma final. Pode ser uma decisão por pênaltis. O Santos tem jovens goleiros, muito bons, mas jovens. Não. Pode pesar esse fator, um goleiro experiente e um goleiro jovem? Pode. Outro dia me perguntaram, como o Vampeta falou, que não tem que ficar em cima do muro, outro dia me perguntaram qual goleiro que era melhor, os dois do Santos ou do Palmeiras. Eu afirmei de uma maneira bem convicta de que é o do Palmeiras. Hoje ainda é o do Palmeiras. Os outros do Santos são muito bons goleiros, mas falta o dia a dia. E o dia a dia para um goleiro demora a chegar. Alguém acrescenta mais aos 3 tops que a gente colocou? Eu botava o Gustavo Gomes ali na zaga também. Eu também.
Eu botaria o Gustavo Gomes e o Everton. E tiraria os outros dois. O Rony também, ele fez uma boa Libertadores, mas eu não vejo assim. Mas como... é Libertadores, né? Não, sim. Não, entendeu? Quer dizer, eu concordo com o que você está falando. Ele na Libertadores parece que se transforma. É que eu acho o Everton. Dois e botava o Everton hoje, Gomes. assim, é o goleiro em melhor fase no futebol brasileiro. O Gustavo Gomes dá uma segurança ali na zaga, que é fora do comum, ainda aparece lá na frente para definir no jogo aéreo. E então eu colocaria o. Mas Gustavo ele não está classificado aí, nós não podemos votar. Não, sim, claro. Não tá classificado. 10 gols, 10 jogos, o Rony fez 5 gols e 1 assistência. O Leão comentou das individualidades do Santos, que é, lógico, é bem patente aos nossos olhos, mas o Palmeiras também tem individualidades. Rafael Veiga, o Rony, o William, que é o artilheiro do time na temporada, quer dizer, o goleiro, né, que já foi citado pelo Leão aqui. Então acho que vai ser uma decisão de individualidades, mas eu acredito que o Palmeiras é um time mais completo que o Santos. Tá certo. Acho que a defesa do Palmeiras ela é mais consistente, é melhor que a do Santos. Olha o trabalho do Abel, 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 80,5% de aproveitamento. Libertadores. E o curioso... Mas aí não está contabilizado os Não, eu acho que ele não fez 2 jogos, não fez 12 jogos, não. Ele não fez isso tudo, não. Me confirma, então. Porque, na verdade, o Abel chegou depois. Não, teve uma parte que sim. Não, tá ok, tá corrigido. Então, essa é a campanha do Palmeiras. Então, tá? a campanha Não só do Palmeiras. Você tem ideia que se o Palmeiras for campeão, ele faz 7 jogos, o Vanderlei fez 6. Fez 6, tá certo, é isso mesmo. Tá, perfeito, corrigidinho. Já se a gente pegar só os números do Abel, a gente já corrige direitinho. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Pode ser o primeiro título da carreira do Abel. Primeiro título. E aí a mesma pergunta, Leão. O Cuca já ganhou algumas vezes, inclusive o Libertadores. Pesa isso? Pesa também. Só que ele está correndo muito mais atrás do primeiro título do que o Cuca, porque o Cuca já tem muito mais por mérito dele. Ele... Da Libertadores, da Libertadores, lógico. Acho que talvez. Eu acho que ele, o Abel do Palmeiras, ele caiu sem querer. Ele não era o homem desejado. Não era. Ele não era o homem cobiçado. Era o Ramírez. Os resultados dele não eram maravilhosos e não são, porque não conseguiu títulos ainda. Entendeu? Eu vi o Miller falando que do São Paulo ninguém ganhou título, só um atleta. Então isto pesa. Agora, ele está louco para ganhar. Você vê que coisa de louco. Ele está louco para descobrir o Brasil. Então... Se descobrir o Brasil, o mérito dele Flávio, também. que coisa de louco. O que o Palmeiras queria não veio e está indo para um que pode ser campeão brasileiro. E aí ele vai ter que sair o campeão brasileiro e ele vai entrar no lugar do campeão brasileiro. Que é o caso dele. O Abel pode ser campeão da Libertadores. E pode ser o segundo técnico português a ganhar em sequência. Nós estamos falando de técnico, né? Eu estou muito feliz com o Abel, nosso Abel lá do Rio Grande do Sul. Fantástico. O Braga foi meu back central na seleção, jogamos junto no Vasco, tenho amizade com ele. Por quê? Porque aquilo que o Antônio Carlos falou do Japão é verdade. Ridicularizaram o Abel de uma forma muito desrespeitosa. Que ele passou, né, também, e o próprio clube dele, contratando o outro já para o lugar dele. Então ele mostrou mais uma vez que não deve antecipar os resultados. Por isso, eu particularmente torço para os nossos treinadores. E mais do que isso, torço para o Abel, porque ele merece esse título. É verdade. E vai dar uma recuperada, eu diria assim... Na classe. Na classe e no ego dele, certo? E na parte íntima dele, por tudo que ele já passou também desses 2 últimos anos. As pessoas de cabelinhos brancos. E para a tristeza do Celso Cardoso, como diz os nossos telespectadores, para a tristeza do Celso Cardoso, que defende técnico jovem e técnico estrangeiro. Então, quer dizer, aí vai provar toda a tese, nada a ver. Porque é só pancada no Celso. Eu não entendi isso até agora. Que mago é essa? Depende da competência. A competência não tem idade. Pode ter 70, pode ter 60, pode ter 50, pode ter 40. Ô, Leão, parabéns. Você falou, lembrou de uma coisa espetacular. O Internacional... Ele desistiu do campeonato. Ele falou, vamos pôr o Abel aí para tapar buraco, porque ele é um ídolo do time e tal, tá bom, uma homenagem. Como se fosse uma homenagem. E já contratamos outro técnico. A nova diretoria, teve eleição, a nova diretoria contratou, chamou o Abel, fica aí. Segura a onda aí, espera, o cara vira campeão. Já pensou? Olha como... E falta 4 para 6 para 1 e 4 para o Inter, viu?
Olha 4 só rodadas isso. pro Inter. Deixa eu passar mais um recado legal para você. Vamos falar do Santos. Tem quem é melhor, hein? Vamos ver se a gente resolve a nossa parada aqui. 3 tops que podem levar o Santos ao título da Libertadores. Seria o 4º e ele passaria a ser o time brasileiro com mais títulos. Vamos lá. A temporada 2020 não começou lá muito animadora pra você, meu amigo, que é torcedor do Santos. Só que aí, 3 carinhas resolveram agir e mudar completamente o rumo das coisas no Peixão. Top 3, 3 carinhas que resolveram agir e mudar completamente o rumo das coisas no Peixão. Número 3, Soteldo. O baixinho venezuelano tá batendo uma bola gigante com o manto santista. Tanto é verdade que o Soteldinho foi indicado ao prêmio de melhor jogador da Libertadores 2020. Até aqui na competição, foram 2 gols e 2 assistências. Número 2, Marinho. O principal adjetivo para definir o que tem sido o camisa 11 do Santos é ensandecido. O Marinho corre, briga, dribla, chuta, faz de tudo quando tá em campo. Também na disputa pelo título de melhor jogador da Liberta, o atacante já marcou 4 vezes no torneio e enlouqueceu a defesa do Boca na semifinal. Número 1, Cuca. Primeiro lugar só podia ser dele, né? Vamos combinar. O Cuca foi contratado para a vaga deixada pelo português Gesualdo Ferreira e transformou completamente a equipe. Mesmo convivendo com salários atrasados, troca de presidente, sem poder contratar ninguém, o Cuca fechou o grupo, achou um jeito de jogar e tornou o Santos um time difícil de ser batido. Soteldo, Marinho e Cuca, os 3 reis magos, os 3 pilares para a multiplicação do peixe no solo sagrado do Maracanã. Correção da campanha do Abel, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota na Libertadores. Vejam que curioso, o Santos ganhou um Mundial dentro do Maracanã, contra o Milan. Eu lembro disso. O Palmeiras ganhou o Mundial de 51, ou a Copa Rio, Copa Rio de 51, dentro do Maracanã. E eles vão se encontrar de novo para um título espetacular dentro do Maracanã. É muito interessante, porque não me consta que times de São Paulo, exceção feita Santos e Palmeiras, tenham conseguido títulos. O Corinthians foi campeão mundial lá no Maracanã. Ah, é verdade. Vampeta estava lá no Maracanã. Não foi exatamente um Mundial, mas tá, é verdade. Eu achei que aquele jogo tinha sido em São Januário, porque foi tão esculhambado. Foi tão esculhambado aquilo. Vou ter que eu te defender, você não vai falar nada? Calma, eu vou falar, o jogo foi em São Cristóvão. Depois eu saí ali na feira de São Cristóvão, foi tranquilo. Ficou por lá, né? Mestre Alberto Helena Júnior, os 3 tops do Santos. Concorda ou acrescenta algo? Perfeito, perfeito. Não tem o que discutir. Marinho e Soteldo são 2 coisas excepcionais no futebol do Brasil, né? Porque é um futebol que ficou carente desse jogador que nós tínhamos aí aos montes. Jogava fora, esses craques que driblam todo mundo, fazem gol, dão assistência. Esse negócio aqui era a coisa mais fácil de achar. E hoje está uma dificuldade desgraçada. E o Marinho merecia ter sido já convocado para a seleção brasileira pelo Tite há muito tempo. Eu considero isso um absurdo ele não estar lá. E o Cuca provou mais uma vez que é um excelente técnico e um técnico que gosta de botar o time para jogar para frente, com muito toque de bola, com velocidade e sempre buscando gol adversário, para obter o resultado, que o resultado você obtém quando você trabalha bem a bola, cria a situação de gol e faz gol. É assim que você obtém o resultado. Esse negócio de ficar lá atrás dando chutão para frente, você pode ou não pode ter resultado. Dos 20 clubes que participam do Brasileirão, por exemplo, ou dos 40, 50 que disputam a Libertadores, 40, 50 jogam no tal do resultado e perdem. Um apenas é que ganha, aquele que joga futebol.
Bem em cima do que disse o Helena, pela primeira vez na história, a primeira e a segunda melhores campanhas chegam à final. Sempre alguém quebra isso. O mesmo número de pontos, viu? A diferença do Palmeiras para o Santos foi só de gols. Sim. Mas chegaram os dois com 16. Verdade. Na fase de classificação. Assim, Chico Lang, concorda com o top 3? Concordo, sim. E o destaque, para mim, é o Cuca. O Cuca realmente fez um trabalho espetacular, né, em termos de Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, agora, né, ele está decaindo. Mas em termos de Libertadores da América, nossa, é uma surpresa o Santos chegar onde chegou, né? Aquela vitória sobre o Boca, né, na Vila Belmiro, foi espetacular. E já era para ter vencido, inclusive, lá no Bombonera, se não tivesse sido marcado o pênalti em cima do Marinho, né? Então, seriam aí, teoricamente, 2 vitórias sobre o Boca, né? Então, o Santos chega por um caminho bem difícil, né? Um caminho tortuoso, porque não tem time, porque não pode contratar, já vendeu o Luiz Veríssimo, já vendeu o Pituca, o Soteldo ele vai ter que devolver, enfim. Mas antes disso, tem a final com o Palmeiras. E o Santos pode complicar, sim, o Palmeiras. Pode complicar, sim, o Palmeiras. Por causa daquilo que o Leão falou, da individualidade que o Soteldo e o Marinho têm de sobra. Celso Cardoso. Então, João Flávio, o Miller falou da qualidade do elenco do Palmeiras, que é mais time, tem mais elenco, isso não se discute. Mas o Santos ele vai para essa final, eu acho, mais leve. O Palmeiras tem toda a pressão do investimento, o Palmeiras tem a pressão de ter que voltar a ganhar uma Libertadores para disputar um Mundial, para acabar com aquela coisa toda, que é obsessão, algo que passou muito com que o Corinthians passou também, porque não tinha ganhado a Libertadores, o caso do Palmeiras é Mundial e tudo mais. E o Santos, por tudo que aconteceu... Mundial não é melhor um pouquinho mais de calma? Não, mas isso está no imaginário do torcedor palmeirense. Ele está imaginando que vai pegar o Bayern, de preferência com o Bayern todo reserva e vai ganhar. Eu imaginei tantos anos com o Papai Noel, com o Coelho da mas Páscoa, isso faz parte mas tudo bem, isso é outra coisa. Agora, o Santos eu acho que ele vai mais leve, porque tudo que ele conquistou até aqui já está acima da expectativa, já está além da expectativa. E outra coisa, apesar do Palmeiras ter mais time, mais elenco, o Leão falou algo e eu concordo plenamente, o Palmeiras não tem 2 jogadores como Soteldo e Marinho. E que são 2 jogadores que inspirados. Ele está falando de um jogo só, não é ida e volta. Claro. Um jogo só, uma tarde ruim, uma falha individual, uma bola parada. E aí, no caso, na capacidade de desequilibrar individualmente, Soteldo e Marinho, o Palmeiras não tem 2 jogadores como eles. Você acha que o Santos vai para cima? Porque o jeito do Santos jogar é esse, né? Olha, eu acho que é o seguinte, o Cuca está sendo feliz no Santos porque ele pegou a identidade da cidade de Santos, que está acostumado, desde lá de trás, a jogar para frente, a fazer gol. Antes eu lembrava, eu era um garoto que falava, não, o Santos faz 6 e toma 4. Não tem problema, ele faz 6. Por quê? Porque joga ofensivamente e oferta também para o adversário possibilidade de gol. Acho que esses 3 são os 3 melhores escolhidos, né? Falei do Cuca e do Marinho e do Soteldo. O Marinho eu acho que não está na seleção, não é pela capacidade individual dele como jogador, como bola, mas sim porque ele é meio maluquinho, meio fora da curva. E isso atrapalha muito. Talvez na seleção ele acalmasse, não demais, porque se tirar isso dele também prejudica. Agora ele vai muito expulso, muito cartão amarelo, muito cartão vermelho. Eu acho que quem escolheu os 3 nomes acertou. É isso mesmo que o Santos tem. A individualidade pode fazer a diferença. Agora, nós temos que torcer para que o árbitro não cometa e não atrapalhe o bom espetáculo que nós estamos esperando. Uma boa verdade. Já saiu o árbitro, Fabio? Eu não sei, pelo menos eu não vi. Saiu? O jogo é sábado, já tem uma semana antes. Já saiu? Então, dá uma checada. Michele, por favor, dá uma checadinha desse árbitro. Já saiu. E aí, Santos ou Palmeiras? Dá para... Não, acrescento tudo aí, esses 3 aí, mas eu, como fui jogador de meio campo, eu adoro o Alisson e o Pituca jogando. E o Alisson é dúvida, né? O Alisson é dúvida. Será o argentino Patrício Loustal. O Alisson, ele, por causa da Covid, ele estaria disponível a partir de quarta-feira. O jogo é sábado. Só que eu parto para que não deve ter treinado esse período. Não sei em que situação ele chega.
Ô, Michele. Escondido para a final de Libertadores. Michele, você falou que o árbitro é argentino. É. Eu acho que deveria ser brasileiro. É. Sinceramente, eu acho que deveria ser brasileiro. Por quê? Porque já sabe daquilo que é jogado aqui no Brasil, a maneira que é jogado no Brasil e a reação dos jogadores em relação à disputa. Eu acho que chega um estranho, tá pouco se lixando. Não conhece ele vai pegar o direito, avião e vai embora. Ou O outro não, o outro vai ficar aqui. Ou talvez o sul-americano ele deixa o jogo correr, né? O árbitro sul-americano, geralmente, ele deixa o jogo correr. Ele não apita qualquer falta, que nem o juiz brasileiro. Tiveram que dar um jeito de pôr um argentino na final, né? Sempre assim. Eles participaram. Eu falei que ia ter argentino na final. Eu falei aqui várias vezes. Vai ter argentino na final, tá vendo? Acertei. Se der 0x0, o argentino fala aquele que foi o campeão. Não, agora vai ser uma final de muitos gols, eu acho. Eu também acho. Final de Olha muitos aqui, gols. ó. Eu preciso falar um negócio pra vocês. Pedro, você que gosta de coisa mal parada. Hoje eu fiquei sabendo que esse Lacaleira, que andou eliminando time aqui e tal, que é um time mutreteiro, o tal do Sérgio Raroui, era o presidente lá e tal, não sei o quê. Você sabe o que os caras estavam fazendo? Eles estavam botando o cara do Covid errado. Então, por exemplo, o titular dava Covid, eles falsificavam o cara. Eles pegavam assim, tipo assim, eu peguei Covid. Que é o craque do time. Mas eu sou o cara que tem que jogar. Eles metiam o Covid no Celso. Ah, não! E quando descobriram, estão querendo... Olha que barbaridade, gente. Os caras estão fazendo gato Covid. Não, vocês dão risada, mas é sério. Gato Covid. O Valdívia, no Havaí, ele jogou o primeiro tempo, no intervalo, ó, sai Covid. Covid é um absurdo. Aí você gosta daquele continente lá europeu que tem uma torre lá uma torre de ferro, um lugar chamado Barcelona, horrível. Aqui é um lugar bom, esse aqui é Rio de Janeiro, Guayaquil, Lacaleira. Sul-América Mas, gente do céu, fiquei assustadíssimo com gato Covid. Gato Covid. E o quem é melhor? Vai ter? Vamos lá? Vamos pro quem é melhor? Opa! Estamos no jeito? Então vamos embora. Vamos lá. Solta aí. Goleiro. Goleiro Everton ou John Celso Cardoso? Acho que não é discute, não, o Everton, o momento dele. Emerson Leão? Esse John pega muito, mas eu vou do Everton. Miller? O Everton. O Everton. Everton. Mestre Alberto Helena? Ah, não tá? O Everton. Chico tá. Ah, então não tá. Tá. Tá, o mestre falou, Everton. Falou Everton, né? Tá. E Chico? O Everton. Tá, eu vou do Everton também, que acho que aqui não tem muita dúvida. Agora esse moleque seja cumpridão também e bom goleiro. Lateral direito, vamos lá. Marcos Rocha ou Pará? Eu vou ficar com o Pará. Léo? Eu vou ficar com o Marco Rocha, porque eu conheço lá do Atlético, coloquei ele no time titular. Se ele jogar compenetrado, ele é bom lateral, ajuda ofensivamente, entendeu? E aprendeu a marcar, isso que é importante, e faz boa cobertura. Eu sou por ele. Gosto dos dois, mas eu vou de Pará. Pará. Miller? Marcos Rocha. Marcos Rocha também. Marcos Rocha. Mestre? Pará. É um jogador que é muito depreciado. É muito depreciado, mas é sempre bom em qualquer time que joga. Chico? Marcos Rocha, né? Sem dúvida. Eu vou de Pará, que pode ser tricampeão da Libertadores. Nossa, Ele ganhou com o Santos, ele ganhou com o Flamengo e se ganhar com o Santos é tricampeão. Primo, decide. Decidiu Pará. O primo decidiu. Não, aí não vale. O primo? Pará. Vai. Empatou. Vamos lá. Zagueiro. Luan e Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. Léo? Difícil mesmo essa parada. É difícil, viu? É difícil. Veríssimo. Talvez seja o dado mais citado. O Lucas Celso votou no Luan. Não, votei no Veríssimo. Veríssimo. Votou no Veríssimo, né, Léo? É isso, tá. Eu não falo assim, tá tonto, não, é que às vezes eu tô ouvindo uma coisa aqui, tá? Eu sou tonto, eu sou, mas não é, nesse caso não é. Não é esquizofrenia. Jogo duro aí, mas eu vou de Veríssimo. Veríssimo. Miller? O zagueiro tem que aprender que ele tem que só terminar, não começar, né? Eu fico com o Luan. Luan. Prefiro o Luan também. Luan. Mestre? Veríssimo. Chico? Disparadamente Veríssimo. E agora? Eu também vou de Veríssimo. Então ganhou Veríssimo. Veríssimo. Então tá como? 2-1 Santos. 2-1 pro Santos. Em frente.
Gustavo Gomes e Luan Pérez. Gosto muito do Luan Pérez, mas Gustavo Gomes vive uma fase incrível. Léo? Gomes também. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Luan Pérez. Gustavo Gomes. Mestre? GG. Gustavo Gomes. Chico? Olha, o Gustavo Gomes está voltando de contusão, né? Hoje ele não fez um bom jogo, mas eu vou votar nele, Gustavo Gomes. Eu também vou de Gustavo Gomes com um asterisco na frente. Deu 2-2. Lateral esquerdo. Matias Vinha e Felipe Jonathan. Nossa, difícil, hein? Tá apertado, mas eu vou no Vinha. Vinha. Léo? Quer colar aqui, ó? Vai? Vai aí. Quer colar aí, vai aqui. Tá difícil. Tá difícil. Eu fico com o do Santos. Com o Felipe Jonathan. Vocês veem que é engraçado? O Santos tem mais elenco, mas na hora do 11 contra 11, equilibra, né? Palmeiras. Desculpe, o Palmeiras tem mais elenco, não é? Equilibra. Vamos, Pedro. Aí eu vou fechar o olho e vou do Santos, que é brasileiro. Jonathan, e você, Miller? Também não gosto muito do Vinha, eu fico com o Felipe Jonathan. Felipe Jonathan também. Mestre? Felipe Jonathan. Chico? Ah, desculpe, não tem nem comparação. Esse Matias Vinha é muito melhor. É um dos destaques do Palmeiras. Ele é sempre contrário. Né? Eu vou no Vinha também, mas deu o Felipe Jonathan, né? 3-2. 3-2 pro Santos. Em frente, vamos lá. Danilo e Alisson. Puxa, o Alisson, ele é o carregador de piano do Santos. É o Alisson. Alisson, Léo? Vou com o Danilo. Danilo. Eu vou naquilo que o professor Léo falou. Quando tem mais bagagem, mais rodada, em relação ao goleiro, o Alisson, o Danilo é craque demais. O Alisson tá na frente por essa bagagem toda. Miller? Pela técnica apurada, eu fico com o Danilo. Danilo. Michele? Alisson. Mestre? Danilo. Tinha certeza. Senão eu ia tirar. Aí eu Três ia falar, volantes. 3 volantes. Esse Danilo. Chico? Bom, tomara que ele tenha se recuperado do Covid, né? Porque ele é um grande jogador, um grande volante, o Alisson. Alisson. Caramba, eu vou de Danilo. Pelo nível de Eu jogo. acho que deu o Santos. Passou? Empatou? Empatou aqui? Primo, por favor. Aí não. Ah, não, primo não. Primo isso aí, votou. pô. Alisson, o primo votou no Alisson. Ah, beleza. Alisson. Aê, empatou. votou no Até que Alisson. enfim. O primo tá engraçado, tá votando nos caras do Santos. É. Coisa curiosa. Vamos em frente. Gabriel Menino e Pituca. Ah. Menino. Apesar de adorar o Pituca. Eu tô O Léo olha pro lado. Parece, Pituca. Isso aí foi foda, hein, É a Flávio? sua posição. Pô, isso aí foi foda, vou em Pituca. Gabriel Menino, aí ó, você não pode ficar em cima do muro, tem que escolher um. Tem. Me dá os dois e... Não. Você escolheu Pituca? Ah, Pituca. Pituca. Miller? Pituca. Eu só quero, eu quero lembrar, você em casa não tá xingando. Não, nós estamos falando de hoje, não é daqui a 30 anos qual teve a carreira melhor. É. Esse é o ponto, né? Michele? Gabriel Menino. Mestre? Ah, não tem dúvida. Pituca. Chico? Pela experiência, né? Pela experiência, pela malícia, né? Pituca, sem dúvida nenhuma. Eu Pituca. Pituca. Pituca eu também. Você vê uma coisa gozada, né? Os 3 ex-atletas estavam no mesmo jogador. Com toda a dúvida, com toda a proximidade dos dois, com capacidade, um jovem, outro mais experiente, votamos sempre no mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, ó, agora é só voto, tá? Não dá para justificar para dar tempo da gente fechar. Vamos em frente, o próximo. Patrick de Paula e Lucas Braga. De Paula. Léo? Concordar com o senhor. Paulo. Patrick Paulo. Patrick. Patrick de Paula. Mestre? Patrick. Chico? Patrick de Paula. Eu sou fã do Patrick, eu não sei se ele vai jogar, mas deveria. Patrick de Paula. Vamos lá, Rony e Marinho. Opa, essa aqui é brava, hein? Marinho. Marinho. Todo mundo? Eu vou votar no Rony, que tá numa fase ótima, mas o Marinho tá melhor. Não, mas só não é isso, é pra não dar unanimidade, porque o Rony tá jogando uma Libertadores espetacular. Artilheiro da Libertadores? Por isso. Chico. Eu voto no Rony, porque ele, como você acabou de dizer, está jogando uma Libertadores fora da curva. Mestre? Marinho ganhou. Vamos lá, em frente. William e Soteldo.
Soteldo. Soteldo. Soteldo. Mestre. Soteldo. E Chico. Ele grita. Soteldo. Eu também sou Teudo. Unanimidade aí, ó. Não que o William três, seja falta o ruim, mas é que técnico. o Soteldo... Abel e Cuca. Vamos lá. Celso. Ah, não, desculpa. Luiz Adriano e Caio Jorge. Luiz Adriano. Leão. Adriano. Luiz Adriano. Luiz Adriano, amém. Mestre. Luiz Adriano. Chico. Luiz Adriano. Eu também, Luiz Adriano. E para finalizar, o Abel tá 7-4. O Santos já ganhou. Abel Ferreira e Cuca. Cuca. Mestre. Vai ser goleado esse jogo, hein? Cuca. Chico. Cuca, sem dúvida. Tá 4, pô. Também vou no Cuca. 8-4. E o grande elenco do Palmeiras tomou de 8-4. Hein? Não é por nada, não. Aí você não pode De pegar novo essa Olha aí, nhaca você não aí. pode pegar o banco. Aí você botar o banco e empata, então. Michele, vamos fechar a enquete e os prêmios? Vamos fechar assim, olha só, vamos dar aqui o primeiro, vou colocar os premiados aqui. Quem levou a camisa do Santos foi o Arthur Mascarenhas, que mandou milhares de mensagens aqui. Então, Arthur Mascarenhas, nossa produção vai entrar em contato com você. Tem que retirar o prêmio aqui na Avenida Paulista, número 900, tá certo? Aí você combina com a produção um dia que pode retirar. Ezequiel Rodrigues Júnior levou a bola e também o pôster do Emerson Leão autografado, tá? E o José Dair Porto de Luca levou a camisa retrô do Palmeiras e também o pôster do Leão. Ele tá felizão da vida. Então, todos os premiados têm que retirar o prêmio aqui em uma semana. Resultado quem será campeão da Libertadores? Santos. 57% dos votos, é o que deu na enquete. O Santos ganhou tudo, ganhou quem é melhor, ganhou tudo. Emerson Leão, muito obrigado. Obrigado por estar com a gente, obrigado pelo seu carinho, pela sua gentileza. Valeu. Obrigado. Prazer. Amanhã, feriado em São Paulo, mas tem Gazeta Esportiva ao vivo, tá? Espero vocês lá. Um abraço. Tchau, tchau.